Olá, gente, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Vocês me escutam, me veem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marilande. Boa tarde. Bom ver vocês por aqui. Ou alguns que a gente foi se encontrando em evento rapidinho, os outros que já conhecem o tempo, muita gente nova. Que bom que esse momento chegou da gente conversar também, né? Desde que eu sou secretária extraordinária de Cultura, tiveram, né, alguns pedidos, eu falei, a nossa vai ter esse momento da Câmara Setorial de conversar, de dialogar e de ter esse momento de escuta. O nosso foco hoje do encontro é a Lei Paulo Gustavo, já que esses são os diálogos da Lei Paulo Gustavo, mas, obviamente, quando a gente está dialogando, conversando em questões políticas públicas, surgem outros assuntos também, mas o foco principal é a gente ir para Paulo Gustavo, a gente explicar para vocês também o que é, entender como é que a capoeira pode entrar nesse processo todo. Então, agradeço a cada um que esteja aqui presente, e como praxe, por uma questão de inclusão, e para que se alguma pessoa cega for assistir esse vídeo depois, é importante fazer a audiodescrição. Meu nome é Mari, secretária extraordinária de Cultura, Marilane Brito, sou uma mulher de 46 anos de idade, cabelos encaracolados, pretos e brancos na altura do ombro, uso óculos de grau, estou vestindo o que vocês podem ver daí, é uma blusa preta com um colar prateado, e atrás de mim tem um quadro bem colorido do Jordão. E a gente começa agora e explicando também um pouco da Paulo Gustavo. Peço para o pessoal colocar aí a apresentação, porque, gente, a gente vai ter esse momento de escuta, esse momento do diálogo é muito importante para a gente, porque quando a gente vai entendendo as diversas naturezas e espaços. Para a gente continuar a nossa escuta, é importante que a gente balize algumas informações, para que haja um padrão dessas informações, que todo mundo conheça algumas coisas em comum. Então, começando agora o diálogo da Câmara Setorial de Capoeira, e vamos, por favor, para o próximo slide. Bom, primeiro, o que são câmaras setoriais? As câmaras setoriais é o que a gente está fazendo agora, que nós somos. O Conselho Nacional de Política Cultural, ela sugere esse formato e esse nome de Câmara Setorial para pessoas do mesmo agrupamento conseguir dialogar sobre e, assim, desenvolver políticas públicas. Então, uma Câmara Setorial, por exemplo, ela é para qualquer pessoa do segmento. Nesse caso aqui da capoeira, pelo que eu entendi, está mais centrado aqui os mestres, né? Vocês elegeram, vocês fizeram a eleição de representantes, mestres e mestres, para que aqui estivessem presentes. Mas, em linhas gerais, uma Câmara Setorial pode participar qualquer pessoa que seja do segmento. Então, para esse debate de agora, até para poder entender quais são as possibilidades, Mari, às vezes... com licença, Mari, aqui quem fala é professor Cigano, da capoeira. A gente estava com um probleminha no link para poder entrar, o pessoal poder entrar. Eu recoloquei agora no grupo da Câmara Setorial, é bom aguardar, já que está falando da capoeira, para a gente não perder e mestre Arrepio poder dar, né, estar atento e se debruçar no assunto, ok? Pode ser, minha querida? Pode, de qualquer forma... Cefas, Arrepio está presente, Cefas. Ok, mestre Caio. Então pode continuar, minha querida. É porque eu recoloquei de novo o link lá no grupo, eu achava que os meninos não tinham entrado. Certo. De qualquer forma, eu pedi para a equipe dar uma olhada, tá? Para poder ter esse entendimento se o link está ok, recolocar o link de novo, né? Porque a intenção da gente é conversar com o máximo possível de pessoas e que o diálogo seja realmente aberto e inserido para a maior quantidade de pessoas, e principalmente aqueles, né, que ajudam a fazer a coisa acontecer, a levar a informação adiante. Então, uma Câmara Setorial é isso, é um grupo dentro de uma mesma atuação que vem debater. Só que a Câmara Setorial é feita pelos agentes da temática, no caso aqui a capoeira, mais gestores. Então, estou aqui como secretária extraordinária de Cultura, mas a gente tem aqui um aqui, que está aqui do meu ladinho, tem outras pessoas que cá estão aqui, que estão acompanhando esse processo, fora o pessoal
que está lá em outra sala também, porque somos nós que vamos ajudar a desenvolver as políticas públicas, é importante que tenha esse diálogo também com outras pessoas interessadas no assunto. De forma que, se vocês puderem passar esse link para os interessados na capoeira em geral, que eles possam se fazer presente, porque a intenção é a gente ter essa pluralidade e diversidade de informação, que às vezes não só uma pessoa X que vai passar, mas quem puder estar aqui conosco. Porque as câmaras setoriais, ela tem essa função de dar subsídio para nós, gestores, de ações que a gente pode ter no caminho. Então, eu sei que vocês são um grupo bem organizado, estão dialogando com o IFAM, né, fazendo um plano de salvaguarda. Existem outros processos que vocês estão dialogando também, que estavam dialogando com a Secretaria de Educação, que deu problema na pandemia. Então, o que eu vejo é que, de fato, existe uma organização aqui da capoeira, e é importante que, né, isso aconteça, que a gente tenha subsídios para entender uma política pública e ver como que a gente pode atuar. Então, em forma geral, a Câmara tem, né, essa função e, como objetivo, ajudar a gente a avançar nas políticas públicas, que é a gente conseguir sair de onde a gente está para algo que esteja mais condizente com a realidade que vocês ajudam a gente a desenvolver. Obviamente, entre os desejos e vontades e necessidades e merecimentos de cada categoria artística e a realidade da política pública, a gente tem que achar esse equilíbrio entre o que é possível fazer para cada uma e entender essa diversidade que é o Estado e suas expressões artísticas também. Ainda mais sendo, a gente está nesse processo de construção de uma Secretaria de Estado, e para isso, uma Secretaria de Estado ela vai ter mais possibilidade de ação, vai ter mais possibilidade de fomento, porque eu acredito que dias melhores nos esperam lá na frente. Mas até para poder fazer essa construção é importante que esse diálogo aconteça e que essas orientações estejam cientes, todo mundo esteja ciente dessa realidade e essas orientações aconteçam de forma dialogada. É importante que haja essa articulação, que a gente chama, né, de articulação, que é cada Câmara Setorial convidar as pessoas do segmento, então vocês convidarem outros capoeiristas, de forma que eles possam estar levando essa informação adiante, entendendo o que é esse processo da Paulo Gustavo e vendo que formas os grupos podem se organizar e se articular para poder participar do projeto. E aí peço desculpa para vocês também, porque o que está acontecendo? Os slides eles estão atrasados um pouco aqui, de acordo com a fala, mas a nossa internet não está boa, ela fica lenta, e às vezes eu estou num lugar e a pessoa que está passando o slide está em outro lugar e o time não vai igual. Mas, bom, da Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei emergencial que surgiu nesse período da pandemia, acompanhando a Aldir Blanc, e a Aldir Blanc, ela trouxe para o Rio Grande do Norte 32 milhões, é isso? A Aldir Blanc foram 32 milhões. 32 milhões que veio para cá, para o Rio Grande do Norte, onde esses 32 milhões foram distribuídos entre as diversas expressões artísticas e culturais. De forma que foi possível ter alguns editais específicos, ou por área, ou por Câmara Setorial. Com a Paulo Gustavo, a gente também está trabalhando, né, em milhões, são 39 milhões, mas, no caso, 29 milhões é para o audiovisual e 10 milhões para as outras linguagens. Por quê? Porque esse recurso da Paulo Gustavo veio do Fundo Setorial do Audiovisual. É um imposto que os filmes que circulam, que são vendidos, que são exibidos, pagam, por exemplo, para que, e através desse imposto, novos filmes sejam gerados, para que a cadeia produtiva do audiovisual continue se retroalimentando de conteúdo. Nesse caso, a capoeira, enquanto patrimônio imaterial, enquanto patrimônio cultural, enquanto expressão que venha no samba, que venha no maculelê, que venha na sua história, que venha nas suas diversas formas de expressão, entraria aqui, em outras linguagens. Isso de forma mais direta. Aí agora a gente vai passar o audiovisual aqui ponto por ponto para ver se vocês conseguem se enxergar e como é que a gente vê vocês dialogando com outros caminhos, certo? Então, por exemplo, no artigo 5º, que são 19 milhões, porém, lembra que cada um desses artigos, 5% vai ser usado para recurso, para
operacional, que é para a gente poder comprar e administrar a plataforma por 2 anos, contratar pessoas que vão dar oficinas, os pareceristas, quem vai ajudar no acompanhamento dos projetos, no sentido também de prestar contas, para que o dinheiro não chegue para ninguém e seja uma problemática de como não conseguir prestar contas e coisas do tipo. Então, a gente precisa que isso esteja muito bem referendado. E aí, aqui nessa parte de 19 milhões, por exemplo, o que é esse item? E aqui são exemplos do que a gente pode usar com esse recurso. Só que o que vai acontecer exatamente desses exemplos daí vai ser através desses diálogos que a gente está tendo, dessas escutas, das propostas que vocês vão fazer e que a gente possa ter como parâmetro e referência. Desenvolvimento de roteiro é quem tem uma ideia e vai fazer um roteiro, e um roteiro não necessariamente, nesse caso daí, um edital de desenvolvimento de roteiro é um roteiro finalizado, não um roteiro filmado. E roteiro pode ser ou de ficção ou documentário, prioritariamente. Existem outras formas de vídeo, como, por exemplo, vídeo experimental, videoarte, mas que é uma outra categoria que é bem diversa. Mas, em linhas gerais, ficção é aquilo que a gente trabalha sem nenhum compromisso com a verdade, é uma história criada, é uma história pensada, é uma história sonhada. Já documentário é qualquer história que seja feita no formato audiovisual, mas que tenha 100% de compromisso de verdade. Então, por exemplo, se vocês vão fazer um filme sobre a história de vida de um mestre de vocês, que vocês escolhem, um filme sobre a história de um grupo X de capoeira, um filme sobre os componentes desse grupo, onde é que as pessoas moram, como é que se preparam para ir para a capoeira, e quais são os golpes que é mais fácil de aprender, o mais difícil, quem se destaca na Angola. Então, vou fazer um filme só sobre capoeira de Angola, só quem se destaca nessa seara. Aí é um documentário, porque é um filme baseado em fatos reais. Mas vocês podem aproveitar as histórias de vocês da capoeira, as histórias engraçadas, as histórias peculiares, as histórias tristes, as histórias alegres, e a partir daí fazer um filme de ficção que vai ser encenado e que pode se passar no universo da capoeira, uma história de amor da capoeira, uma história de amor e ódio da capoeira, uma história só de ódio e de briga que termina com amor. Aí a ficção, na verdade, ela possibilita que você vá para vários lugares. E isso se passar no universo da capoeira. Então, é um caminho. Porém, é importante destacar que, inclusive, o que a nova cartilha do audiovisual traz, o conceito de obra audiovisual. Tu coloca aqui na página da obra, por favor, que está na sala de cinema. Que aí eu vou ler para vocês a cartilha dessa semana, que a gente vai disponibilizar, porque para ter direito a esse recurso daí, qual é o conceito de obra audiovisual que o Ministério da Cultura tem trabalhado e tem passado para a gente? O principal é uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. E aí, a cartilha está aí no chat, vocês também podem copiar esse link e ver essa cartilha com mais calma depois. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas, como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. Isso quer dizer o quê? Que uma coisa que a gente vai lá e filma e registra, mas não tem uma preocupação com a linguagem, com a fotografia. Fotografia é a forma com que a gente escolhe de filmar. Ela não é considerada audiovisual. Se eu fui lá, simplesmente registrei, filmei, não é o foco do que tem colocado aqui na cartilha. A cartilha, imagina que você vai escrever um roteiro, que vai ter uma coisa planejada, e que vocês são capazes de fazer, vocês e qualquer outra expressão artística, que tenham pessoas ou que já estudam, ou que fazem audiovisual, ou que está correndo atrás, porque tem várias pessoas indo indo fazer curso para entender como fazer um roteiro, como filmar, como captar som, como montar ou editar um filme. E hoje tem muitos tutoriais por aí que podem ajudar. A intenção é que hajam também oficinas formativas, vou falar daqui a pouco para isso. Então, aqui, nessa etapa aqui de pós-produção, etapas de finalização e pós-produção, significa que você já tem um material filmado, mas você quer editar, quer montar, quer transformar num filme de ficção ou documentário. Normalmente, o que já está filmado acaba sendo documentário, são coisas que a gente vai filmando no decorrer da vida, mas tem que existir um roteiro, uma narrativa. E, para isso, você tem que também
decidir se seu filme é de curta, média ou longa-metragem. A gente usa os parâmetros da Ancine, e curta-metragem são filmes até 15 minutos, média entre 15 e 70 minutos, e longa-metragens, filmes acima de 70 minutos. Estou lembrando aqui algum filme de longa-metragem ficcional que tem a capoeira. Alguém consegue... Eu lembro de Besouro. Alguém consegue colocar algum outro filme, e é Besouro mesmo, né? O nome do filme, que é feito na Bahia, que é ficção. Mas... Esporte Sangrento Pagador também. de Promessa. Pagador de Promessa, Paulo Sangrento. A maioria é ficção desses daí, né? São histórias criadas, não são histórias reais. Confere? Isso. Mas tem documentários também, Paquinha, uma história pela capoeira, tem o de Mestre Bimba, de outros mestres. A capoeira está muito avançada nesse segmento aí. A gente tem muitos documentários, muitos relatos de mestres e até de diversos tipos, de aulas, várias coisas. A gente tem muito material na capoeira. Pronto. Boa Então, tarde, obrigada. gente. Boa tarde, Marilan. Rapidinho, aqui é Tiago, agente de cultura daqui da Casa de Cultura de Açu. Algo muito interessante é que também, por exemplo, o edital do ano passado, né, de Glorinha Oliveira, do ano retrasado, possibilitou muita gente a fazer esses mini documentários sobre mestres da capoeira também. Então, aqui em Açu, por exemplo, se eu não estou enganado, nós temos pessoas da capoeira que fizeram documentários sobre mestres da capoeira, assim como outros setores também da cultura fizeram documentários. Então, com certeza a capoeira também pode enveredar nessa parte, né, de pegar mestres e mestras da capoeira e fazer produzir documentários, curtas, enfim. Obrigada, Tiago, Caio, e quem foi contribuindo aqui, isso mesmo. Mas, olha só, diferente do Glorinha, ela tinha muito mais a função de registro, você parar na frente do celular e você contar uma história, do que esse formato de filme que a gente colocou aqui, que é o que o Mink está pedindo para se trabalhar. O que é esse formato de filme? É ter realmente uma preocupação com a fotografia, que é a forma com que é filmado, enquadramento, plano, com a captação de áudio, com o roteiro, com a linguagem, vai ter que ter edição, não é sentar na frente e falar sobre a vida, tem que ter uma edição. Então, acaba que o formato do Glorinha, que você podia fazer com o celular, senta na frente da câmera, não é o conceito que a Paulo Gustavo traz de audiovisual. Como eu disse, como fundo setorial do audiovisual, é um fundo para fomentar o setor. O que se espera dessas produções são produções que possam entrar em festivais, em fazer circulação. Mas o que você trouxe, Thiago, é bem interessante, porque já mostra que existe esse olhar e que alguns mestres já estão aí enquanto resistem, enquanto história que merece ser contada. Talvez o momento 2 agora seria transformar isso num produto ainda mais qualificado. Tá? Com a narrativa, com roteiros e coisas do tipo. Mari, licença, boa tarde. Quem está falando aqui é Fernando Varela, né? Na capoeira me chamam de Perninha, né? Eu faço parte também do comitê gestor do Conselho de Mestre Capoeira do Rio Grande do Norte e participei da primeira gestão, fui coordenador da primeira gestão da Câmara Setorial de Capoeira aqui do Rio Grande do Norte, né? É importante que você... eu gostaria de ter uma dúvida aqui, já que a gente está tocando nesse tema. Pronto, a gente hoje tem uma preocupação muito grande de fazer o registro da história dos nossos mestres de capoeira. Inclusive, já vem um trabalho em andamento, que é um registro da capoeira potiguar, com um vídeo de 5 minutos, aproximadamente 5 e 6 minutos, de história de cada mestre, porque a gente tem aproximadamente 200 mestres de capoeira no Rio Grande do Norte, e cada um conta a sua história, né? Então, esses registros que já fizemos, né, é possível que a gente consiga colocar ele no... A pergunta é essa, é possível que a gente... Fernando, deixa eu só pedir um favor, porque assim, a gente está criando uma sistemática comum. Eu dou essa explicação, aí daqui a pouco a gente abre para as perguntas que a gente consegue juntar e responder. Tá bom, então. Certo? Só para a gente poder conseguir deixar essa parte mais harmonizada desse conhecimento, desse entendimento comum, aí a gente vem para as perguntas e aí você consegue fazer com calma, okay. E a gente vai nessa. Mas um exemplo do que você está trazendo aí. Cortou seu áudio. Desculpa, voltando aqui. Então,
já trazendo isso aqui, né, como um caminho, mas só, né, deixando a metodologia, né, padrão para a gente fazer como tem feito em todos os lugares, dou à disposição, a gente abre para a pergunta que vocês fazem. Mas, por exemplo, registros como esse podem virar parte de um documentário futuro, se for para produção de curta. Mas se vocês já têm as coisas filmadas e devem ser editadas para fazer um documentário maior, entraria, por exemplo, em etapa de finalização. A gente não sabe se vai ter edital para finalização mais esses daqui. Esses todos daqui são possibilidades que a lei coloca, mas é justamente esses diálogos que vão fazer a gente caminhar para um ou outro lugar. Então, a capoeira, por exemplo, um videoclipe. O videoclipe tem uma questão mais musical, mas vocês podem pegar uma das músicas tradicionais da capoeira e transformá-la no formato videoclipe também. Então, existem alguns caminhos que que vocês podem ir. A próxima é apoio, reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinemas públicas. Quando teve a reunião da capoeira lá no Sebrae, por exemplo, até perguntaram, a gente pode transformar a nossa sala de capoeira, que a gente tem uma sala do lado, uma sala de cinema? A gente disse sim, pode, mas já mudou de novo. Porque a questão da Paulo Gustavo, gente, a lei trouxe algumas questões. Aí a regulamentação que aconteceu dia 11 de junho, não é isso? Em maio. A regulamentação que aconteceu em maio, dia 11 de maio. Foi maio mesmo? 11 de maio. Trouxe algumas questões que, às vezes, até ou filtra a lei, deixa mais claro, algumas questões que mexem na lei. E aí, agora, esses dias, a própria cartilha que saiu do audiovisual essa semana, que a gente colocou aí no chat, ela já vem traz outros conceitos sobre sala de cinema. Porque na reunião que se teve no Sebrae, até o Pedro Vasconcelos, que esteve com a gente, falou, sim, qualquer lugar em potencial pode virar uma sala de cinema. Mas hoje, o que é que a cartilha coloca? Primeiro, que é um recinto, ele considera a sala de cinema, né, um recinto destinado exclusivamente ou prioritariamente para a sala de cinema. Mas, para participar do edital, eles exigem que esta linha permita o investimento na reforma, restauro, manutenção ou funcionamento de salas de cinema já existentes. Não é permitida a criação de novos cinemas. Então, para atender essa demanda daí, já tem que ser um lugar onde exibe cinema, e não pode ser um lugar novo. E, mesmo assim, uma coisa que estava todo mundo correndo, que era para a questão de equipamentos. Na cartilha não fala o nome equipamento, só fala reforma e restauro. E é algo que a gente teve reunião ontem, no final da tarde, com o Link, para tentar bater esse martelo, e, por enquanto, equipamentos está de fora, mas continuamos nesse debate. Porque, por exemplo, para cinema itinerante, você não pode comprar equipamento, aonde é que vai se usar isso daí, certo? E aí coloca aqui que são espaços culturais que têm exibição regular de filmes, mesmo que não exclusivamente. Então, o lugar já tem que ter, historicamente, exibido filmes. O próximo ponto que a gente tem aqui, que serão 2 milhões de reais, né, menos 5% de custos operacionais, que vai para capacitação, formação e qualificação em audiovisual. Possivelmente, esse seja um dos primeiros editais que a gente vai lançar, que são editais que as pessoas vão poder se inscrever para participar por formação ou vão poder se capacitar no audiovisual. E para quando a gente lance o outro edital, por exemplo, de projeto, tenha mais gente hábil a competir, a concorrer, porque teve a formação em audiovisual. E também, nesse recurso, tem apoio ao Cineclube. Apoio ao Cineclube é quando você exibe um filme e depois tem debate sobre ele. Apoio a festivais e mostras de produções audiovisuais, rodadas de negócio, memória, preservação e digitalização de acervo. Mas quando a gente tem ali digitalização de obras ou acervos audiovisuais, a gente está falando de filmes, não é gravação apenas de entrevista, de jornalismo e coisas do tipo. São filmes que se perderam e que vão ser recuperados ou precisam ser reformados. Tá? Reformados no sentido, você tem um filme, por exemplo, em película, quer transformar num formato digital. Às vezes você tem que primeiro recuperar, nem reformar. Recupera esse filme, depois vai para a película. Então, como o dinheiro do fundo tutorial do audiovisual é muito voltado a essa questão do audiovisual existente mesmo, enquanto linguagem, certo? E aqui, por exemplo, quando se abrir esse edital de festival mostra,
vocês da capoeira podem se juntar, por exemplo, para fazer um festival, uma mostra de filmes de capoeira. E com isso você tem outras questões atreladas. É um festival só de filme de capoeira, mas é um festival de filmes que vocês podem ter juntamente rodas de capoeira também, pode ter outras questões correlatas, podem ter um debate, já que é um festival de filmes de capoeira, traz um mestre que vocês queiram trazer, vocês têm um debate sobre isso, alguma oficina. Então, os filmes vão ter uma temática em comum, depois a gente vai ter oficina para falar uma determinada coisa. Então, é algo que vocês podem pensar nessa possibilidade também. O outro é mais para a circulação de filmes já existentes. Aí até Fernando falou há pouco aí, poxa, a gente já tem algumas gravações, já tem algumas coisas de mestres. Tem que estar dentro da categoria do que a linguagem chama de produto audiovisual pronto. Mais do que o registro de entrevista, uma obra cinematográfica, conforme a cartilha faz, ela tem uma preocupação estética, ela tem uma preocupação narrativa. Caio, eu vou pedir aqui só para a gente continuar aqui a apresentação e depois junta as perguntas, a gente vai abrir o momento das perguntas em si, aí a gente faz aquele bloco de 3 perguntas e aí eu passo as respostas e a gente volta, tá? Tranquilo, porque ela colocou aí no chat, aí eu pensei que era para levantar a mão, para ela já ir anotando a ordem de quem tinha pedido a inscrição. Desculpe. Tá, não. Tem que pedir desculpa, não. Relaxa, estamos juntos aqui, meu filho. Estamos juntos. A gente vai estar conversando aqui, é mais esse entendimento para a gente conseguir ter um parâmetro comum, porque a gente criou essa metodologia, porque a gente ficou com medo disso. Se a gente não tivesse essa metodologia, em cada reunião dessa, a gente podia ir por um caminho de responder um monte de coisa e não voltar para essa informação X aqui, tá? Mas não se preocupe, não tem ninguém fazendo nada errado aqui. Tudo junto. E aí, esse outro recursos destinados às demais áreas culturais, que são aqueles 10 milhões de reais, que nesses 10 milhões de reais, aí onde é que vai ter? Festival, encontros, vocês podem, inclusive, né, há pouco tempo eu atendi aqui, juntamente com o Gilson Matias, que é diretor da Fundação de Augusto, um grupo de capoeira, né, que vocês vão fazer vão ter um batismo, e que a intenção de fazer no Teatro Alberto Maranhão, mas não tinha pauta disponível para isso, porque, pelo que estavam me explicando, né, o próprio batismo de alguns grupos já acontece tipo como um teatro mesmo. Tem alguém que ensaia, e existe um diretor que cria um roteiro com começo, meio e fim, tem uma história. Então, esse raciocínio também pode ser usado para audiovisual. Como que essas pessoas que fazem esses roteiros dos teatros que são apresentados podem transformar isso em roteiros de filmes? Então, sei que vocês da capoeira já estão indo, né, beber nessa seara do teatro, e aí já tem a dança com o maculelê, e tem diversas outras expressões, o samba de roda também, né, que vocês podem adentrar. Então, vocês podem fazer o samba da capoeira, por exemplo, propor alguma ação dessa natureza. Lembrando que o que eu estou colocando aqui são ideias, são sugestões e caminhos para a gente dialogar, mas, no fundo, nada melhor do que cada segmento saber o que é melhor para o segmento, ou que proposta poderia fazer. É um festival de capoeira com as expressões todas correlatas da cultura que a capoeira dialoga. A intenção, gente, é que essas ações aconteçam, apesar de ter aqui na internet, é que sejam presenciais. É porque quando a Lei Paulo Gustavo foi criada, o Ministério da Saúde ainda não tinha declarado o fim da pandemia do Covid. E por isso a possibilidade de internet aqui, mas nós iremos centrar nas ações nas ações presenciais, certo? E aí também desenvolvimento de espaços artísticos, culturais, microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por efeito das medidas do Covid. O que é isso também? É a possibilidade de atuar para fazer ações para grupos, associações e espaços culturais. Porém, agora, na pandemia e na Audiblanc, existiram alguns recursos que foram diretamente para o espaço, independente do espaço ter ou não uma atividade, porque o espaço foi fechado, ninguém frequentava, precisava pagar a conta de luz, precisava pagar a conta de água, precisava pagar aluguel. Agora, a gente está falando mais de vida. Então, que ao ter qualquer financiamento para um espaço X, esse espaço vai entregar um plano de trabalho do que vai acontecer lá, certo? E aí, lembrando que diretamente ligado às questões culturais. Para isso, a gente também tem na capoeira
é um grupo muito importante para a gente conversar em relação às ações afirmativas. Historicamente, né, a capoeira que veio dos quilombos, dos negros fugitivos, né, fugidos, conseguiram sair da opressão em que se vivia, conseguiram fugir das fazendas e que se juntavam no meio do mato e a partir dali se protegiam, construíam-se a casa, se criavam as comunidades. E, então, historicamente, a gente tem o negro, a negra, como uma figura importante da capoeira, nos seus primórdios e nos dias atuais, ainda assim, uma expressão cultural, artística e esportiva que tem muitos negros e negras dentro da sua composição, apesar de não exclusivamente. Mas porque a gente tem, nas ações afirmativas da Paulo Gustavo, esse objetivo de chegar nas pessoas que, historicamente, não tiveram voz, não tiveram vez, foram invisibilizadas. E o capoeirista, por exemplo, né, ao longo da época, é um desses caminhos que, inclusive, teve que usar o corpo, a arte, a dança e a luta, às vezes, para permanecer vivo, né, para conseguir sobreviver. Imagina para falar. Então, é um momento importante de ter as narrativas, de ter a história dos mestres, dos documentários produzidos. E dentro dessas questões das ações afirmativas, a gente tem, no mínimo, 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. E esse é o mínimo, é isso que a gente vai debater agora também. E esse mínimo, como é que ele pode ser atingido? Através de critérios que a gente vai colocar nos editais, e que são frutos também desses diálogos. Por isso é importante escutar vocês, o que é que vocês acham dessas questões afirmativas. Então, questões como, vai ser através de cota? Cada edital, X vagas são para pessoas negras. São critérios diferenciados de pontuação, então, se você é negro, tem 5 pontos a mais, mulher mais 5, LGBTQIA+, mais 5. A gente pensar nessas possibilidades também. Editais específicos mesmo. Nesse edital só concorre as pessoas desse perfil, então a gente vai ter um edital específico para pessoas negras, editais específicos para pessoas quilombolas, editais específicos para pessoas com deficiência, específicos para LGBTQIA+. Nada disso está definido. Aqui são caminhos que a lei coloca para que cada estado, cada município, através desses diálogos, possa entender qual é o melhor caminho, tá? E aí, dentro dessa questão de políticas afirmativas, eu vou pedir só para o pessoal colocar um vídeo. A gente começou as inscrições, abriu aí. A partir de agora, a gente vai anotar. E assim que terminar a apresentação, a gente começa as perguntas em si. Por enquanto, é para anotar. O Nivaldo já levantou a mão, é o primeiro da fila. E outras pessoas, o Caio agora também, podem ir levantando a mão. Mas a gente já tem que finalizar essa apresentação. Foi só mais para fazer a fila andar. E vamos começar assistindo esse vídeo. O conceito de raça que usamos hoje vem das ciências humanas e sociais. Portanto, é um conceito de construção social e se baseia no fenótipo das pessoas, como, por exemplo, na cor da pele, na textura dos cabelos, na formação da face, dos olhos, do nariz, da boca, entre outras características. Então, o fenótipo é o conjunto de características do indivíduo. Raça se refere a um grupo de pessoas que tem características físicas e traços de fenótipos semelhantes. Etnia, no entanto, é um conceito criado após a Segunda Guerra Mundial e define os grupos sociais que possuem origem e cultura em comum, além de uma identidade marcada por traços distintos. Nos processos seletivos de estudantes do IFCE, quando um candidato ou candidata se autodeclara preta ou parda, é preciso validar essas informações a partir de um processo que avalia os fenótipos desses candidatos. Assim, para um candidato ser considerado negro, não basta um dos avós ou pais serem negros, é preciso ele ser negro através do seu fenótipo. Então, será o fenótipo da pessoa que dará legitimidade à sua autodeclaração de preta ou parda. No Brasil, são consideradas brancas as pessoas que têm pele clara e traços característicos dos povos europeus. O fato dessa pessoa ter ancestralidade negro-indígena não impede que ela seja vista como branca, se as suas características fenotípicas forem de uma pessoa com origem europeia.
Os povos indígenas do Brasil pertencem a variados grupos étnicos, que habitam o país há milhares de anos. Somente o Ceará tem 14 etnias. No censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, mais de 800 mil pessoas se autodeclararam indígenas. Nos processos seletivos do IFCE, as pessoas autodeclaradas indígenas devem apresentar uma declaração da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atestando que ela pertence etnicamente a um grupo indígena. O termo pardo teve diferentes significados ao longo da história. No Brasil do século XIX, o pardo era alguém de origem africana e podia ser mestiço ou não. Algumas vezes as pessoas usavam o termo pardo para fugir da sua condição racial de negro, que inclusive era inegável por conta dos traços do seu fenótipo. As pessoas pretas têm os traços e fenótipos característicos de povos negros e africanos, ou afro-brasileiros. Nos pretos, essas características são totalmente presentes. Enquanto nos pardos, observamos uma mistura racial, mas mesmo assim, os elementos negros afro-brasileiros são predominantes. Caso os integrantes da banca de heteroidentificação não identificarem na pessoa que se autodeclarou parda as características fenóticas do povo negro, afro-brasileiro, preto, os candidatos ou candidatas não serão considerados pardos. E agora, você já entendeu um pouco sobre raça, etnia e fenótipo? Como você se autodeclara? Bom, então, isso, né, para a gente ter esse entendimento dessas políticas afirmativas, que público é esse, e aí lembrar que no período de inscrição é autodeclaratório, as pessoas se autodeclaram negra, quilombola, cigano, indígena, LGBTQIA+, pessoa com deficiência, e depois passa para a premiação de fato, para o reconhecimento, para o repasse financeiro, a gente está vendo alguns caminhos. Dentre esses caminhos, existe a banca de heteroidentificação, que foi colocado aí, explicado no vídeo, e alguns outros que a gente tem estado do nosso lado. Quem está nos orientando é o Conselho Estadual de Igualdade Racial. Então, tem diversos grupos que fazem parte desse conselho, né, como, por exemplo, a Articulação dos Povos Indígenas do RN, a FIRNE, a POIM, a Articulação de Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, existe a Jagum, a OBNIRIM, que é a Organização de Mulheres Negras do RN, a Coordenação Nacional de Entidades Negras, a Coordenação Nacional de Povos e Comunidades Quilombolas, a Comissão Permanente de Povos de Terreiro, a Coordenação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que faz parte da CENDID, né, da Secretaria que dialoga com esse público, além da Associação Estadual de Povos e Comunidades Ciganas do RN. De forma que cada proponente, e isso vale para o proponente é quem escreve o projeto é no nome da pessoa, que se autodeclarar dentro dessas especificidades passará pelos encaminhamentos que esse conselho e que as orientações normativas vão nos dar. Isso é para evitar, gente, que não se apropriem narrativas de outras pessoas. A gente está querendo tirar da invisibilidade, está querendo colocar essas pessoas para serem os protagonistas das histórias, a gente não pode deixar que esses lugares sejam ocupados, tá? E aí, é o seguinte, cada projeto que for selecionado na Lei Paulo Gustavo, ele tem como contrapartida questões sociais e públicas. Por exemplo, você resolver as atividades, você colocar essas atividades em espaços públicos de sua comunidade, você fazer, por exemplo, vai ser uma roda de capoeira, né, que é reconhecida como patrimônio material, que é o que vocês já fazem. A apresentação de capoeira a gente vê em praças, a gente vê em escolas, a gente vê em diversos espaços que são públicos, abertos e gratuitos. Então, são ações dessa natureza. Fazer ações também em escolas, principalmente porque a gente tem visto, tem acompanhado a questão do adoecimento mental, de sentimento, inclusive, de muitos jovens e jovens que estão em escolas, e que as escolas passaram a ser, inclusive, em alguns momentos, lugar que as pessoas se sentiam inseguras, com perigo, com medo de alguma coisa acontecer, aquelas ameaças recentes que a gente teve. Então, no mínimo, a gente tem que levar essa arte, a cultura, a capoeira, a dança, o macoeiro, o samba, para que
essas pessoas possam, esses estudantes possam ter mais paz no seu coração. Eu sei que vocês sabem muito bem disso, sabem muito bem do poder transformador que a capoeira faz, porque vocês estão há um tempo dialogando com a Secretaria de Educação para ter um edital que vai levar capoeira para as escolas. Então, essa parte daí, da importância, estão mais do que cientes. E pensar também na possibilidade de levar ações para hospitais, porque como esse foi o recurso ainda fruto da pandemia, ações que possam acontecer em hospitais para os profissionais de saúde e também para os pacientes que lá estão e que muitas vezes, né, estão distantes de coisas de cultura, de alegria, e que possa, nesse período de hospital também, dar um melhor bem-estar. O edital, a lei também prevê a possibilidade de fazer ações pela internet. Porém, conforme está a intenção é que a Paulo Gustavo seja mais presencial, ok? E aí a gente vem um outro quesito, que é a acessibilidade. A Aldir Blanc não exigiu nada de acessibilidade. A Paulo Gustavo é diferente. Ela exige que pelo menos 10% dos recursos dela, do seu projeto, então 10% do seu filme, 10% do seu festival de capoeira, 10% da sua apresentação de teatro, no mínimo 10% tem que ser usado para recursos de acessibilidade. E o que é recurso de acessibilidade? Primeiro, acessibilidade física, né? Tem como chegar uma rampa, tem como uma pessoa obesa chegar lá nesse lugar, uma pessoa que está com a perna no gesso, ela vai ter como chegar até lá. Pensar também, né, uma pessoa que tem nanismo, ela consegue participar da atividade, os espaços, vai ter uma cadeira que ela vai conseguir sentar, são questões assim que a gente ainda, como humanidade e inclusão, a gente ainda tem que evoluir bastante ao pensar em todos os tipos de público. Uma coisa básica, por exemplo, que a lei coloca, em qualquer evento que tenha compra de ingresso, por exemplo, deve existir um guichê mais baixo para as pessoas que são cadeirantes e para as pessoas que têm nanismo chegar e ver a pessoa de igual para igual. Onde é que a gente vê isso? A gente não vê ainda. Então, é algo que a gente vai evoluir bastante, mas minimamente essas questões de acessibilidade têm que estar pensadas, têm que estar previstas. Então, acessibilidade na comunicação, que eu vou detalhar um pouco mais, e pensar, existem instrumentos. Então, na capoeira, se eu tenho pessoas com deficiência na capoeira, cego, surdo, existe algum tipo de instrumento, algum tipo de equipamento que a gente teria para poder deixar essa pessoa mais incluída no processo cultural que vocês estão fazendo. E uma das coisas que a gente tem que se distanciar dos preconceitos para que a gente tenha acessibilidade atitudinal. A acessibilidade atitudinal é aquela acessibilidade que tem a ver com as nossas atitudes. Então, a gente pede que nenhum projeto da Paulo Gustavo ela tenha preconceito, estigma, estereótipo, discriminação. Não coloca as pessoas na caixinha. Ah, é uma pessoa com deficiência, então nunca vai funcionar. Então, essa pessoa não vai dar certo no projeto. Porque a gente sabe, e nós que temos, né, um pouco mais de vida, que é a juventude, que historicamente a gente vivenciou, as pessoas da minha idade não conviveram muito com pessoas com deficiência na sala de aula, nas escolas, nos eventos culturais. Essas pessoas normalmente estavam trancadas em casa porque não tinha condição. Era o que a família dizia, não sabe se comportar, não vai dar certo para essa pessoa. Só que hoje a gente mudou isso. E o esporte e a cultura podem se incluir essas pessoas. A gente tem, por exemplo, aqui o grupo Gira Dança, que tem pessoas que participam dele, que tem questões físicas severas, mas que está lá fazendo vários passos e está lá se apresentando. Será que na capoeira você pode não necessariamente, se você está na cadeira de roda, que se seu problema não é sentir as pernas, mas existe algum movimento que pode ser feito de inclusão e nunca vai ser igual. A pessoa com deficiência não tem que fazer igual a ninguém as questões. A gente tem que dar as condições de ela fazer no máximo que ela precisa dentro dos limites que seu corpo dá. Afinal de contas, por mais que a gente tenha boa vontade, por mais que a gente coloque um monte de aparato, a gente não vai fazer um cego enxergar. A mesma forma, a gente não vai fazer uma pessoa que não anda, andar, ou fazer uma meia-lua, será que é possível, porque é no chão, mas ela não conseguiria fazer um outro golpe, que é em pé? Então, assim, pensar algumas possibilidades. Sim, você pode ser a pessoa que vai ficar lá no berimbau, né, que você vai colocar aqui, vai ser a pessoa que vai estar na tabaco, mas é como a gente inclui as pessoas com deficiência nas nossas ações. E a Paulo Gustavo traz bem isso, porque até mesmo referendado pela Lei Brasileira de Inclusão,
existem 3 recursos que obrigatoriamente tem que ter. Qualquer ação que vocês da capoeira, de qualquer outra expressão artística, utilizem a Paulo Gustavo, vocês vão ter que procurar profissionais de janela de Libras, intérprete de Libras, audiodescrição. A audiodescrição é um profissional que transforma tudo que é imagem em fala, para que o cego, aquilo que eu fiz no comecinho, que eu me audiodescrevi, e na audiodescrição de eventos, tudo, o evento, o cenário, as pessoas que estarão lá, é descrito. Então, antes de começar, se vocês fazem, por exemplo, um evento, um festival de capoeira, antes de começar cada roda, o audiodescritor vai descrever. Estão presentes aqui X pessoas, a maioria é mulher, a maioria é criança, então vai ser uma roda de capoeira regional. Aí, então, ele, quando for descrever, por exemplo, ele pode descrever alguns dos movimentos, e aí vai colocar, é movimento aéreo, é movimento de chão. Na verdade, cada evento vai ver a sua necessidade da acessibilidade. Porém, esses 3 é o que se pede minimamente. Um audiodescritor, que é a pessoa que vai estar escrevendo para cego, e para surdo tem 2 caminhos. Ou a janela de Libras, desculpa, não é ou. A janela de Libras e a legenda descritiva. A janela de Libras é como vocês estão vendo aqui, alguns intérpretes que a gente contrata, e contrata de dupla, porque intérprete a cada 20 minutos eles trocam de posição para poder descansar os nervos e músculos da mão, porque se você ficar muito tempo fazendo movimentos com os dedos, vai dar cãibra, então a cada 20 minutos tem que ter essa troca. E existe também a possibilidade de legenda descritiva, que é quando, se você for fazer um filme, por exemplo, é aquela legenda que aparece lá, mas não só com a fala, qualquer coisa sonora. Um copo que vai cair no chão, que a gente, que faz aquele barulho, vai descrever, a legenda vai descrever. Copo cai com força no chão, o barulho que tiver lá. Para eventos, acaba que intérprete de Libras e audiodescritor já funciona enquanto acessibilidade. Aqui, gente, é um começo da Paulo Gustavo. A partir de agora, eu vou para um outro assunto rapidinho, antes da gente para as perguntas. Eu vou pedir a Jéssica, que lá fora está, porque a gente vai ter uma outra parte, que é rapidinho para vocês entenderem o que é o PPA. Porque nesse momento que a gente está, também está aberto o PPA participativo. E aí tem um QR Code, quem conseguir usar QR Code, quem puder printar essa tela ou mandar isso, mas nos grupos da Câmara Setorial, a gente vai mandar também o endereço do PPA participativo. E nesse PPA é fundamental que vocês coloquem lá as ações para a cultura. Vocês tanto podem propor, quanto podem votar em ações. E aí vou pedir, por favor, para a Jéssica explicar, e aí eu já volto e a gente começa as perguntas também. Oi, gente, boa tarde. Vou só compartilhar aqui a telinha rapidinho para vocês terem acesso. Só um segundo. Pronto, vamos lá. No QR Code que estava anteriormente, eu vou mandar o link também aqui no chat para vocês poderem acompanhar. Vai abrir esse site aqui. Vocês vão clicar primeiro nesse bonequinho do lado superior direito para fazer o seu cadastro, se você ainda não tiver, certo? Aqui já tem o meu cadastro, mas você vai clicar em cadastrar e preencher todos os dados que tem aqui, nome, e-mail, tudo direitinho. Após isso, quando você já tiver o cadastro, vai abrir essa página aqui, onde tem participação virtual. Você clica em participar, e aqui tem proposta da população. Só um segundo. Não logou aqui. Já está salvo, só um segundo. Quando entrar, clique em participar, proposta da população. Você vai colocar a sua cidade, município, Natal.
iniciar, e aqui vai ter essas opções. Você pode votar em alguma sugestão que já foi feita anteriormente, tem várias sugestões, vocês podem ler, e de acordo com aquilo que for interessante, que você some e acredite, você pode votar, ou criar sua própria sugestão, clicando em fazer sugestão. Aqui você seleciona o tema, pode ser qualquer um, e aqui embaixo você descreve a sua proposta. Então, você faz a proposta conforme aquilo que você pensar e achar interessante para somar ao Rio Grande do Norte. Bom, então voltando aqui, esse intervalo comercial do PPA, e é importante, gente, porque a Paulo Gustavo, ela é uma lei desse ano. A gente, ao falar em continuidade, a gente vai ter Aldir Blanc, vão ser mais 5 anos, e começa a partir do ano que vem. Então, a gente está falando 6 anos de políticas públicas. Mas a gente tem que estar atento, porque a gente também precisa desenvolver uma política pública estadual para a cultura, para a arte, e é importante que vocês da capoeira se mobilizem, entrem no PPA, coloquem ações importantes para a cultura em linhas gerais. Sempre peço ao pessoal, coloca lá, gente, por favor, vota, ou coloca, vamos fazer a Secretaria de Cultura do Estado, porque a gente tem que criar uma Secretaria de Cultura do Estado. Por enquanto, eu sou uma secretária extraordinária. Eu sou só, enquanto pensando na secretaria. Eu não estou só. Burocraticamente, eu sou só, enquanto secretária extraordinária, mas a gente utiliza o arcabouço, os cargos, as funções e as pessoas da Fundação José Augusto. A intenção é que haja a Fundação José Augusto e as pessoas que aqui estão consigam continuar na Fundação com foco nos equipamentos, nas ações, e que hajam novos seres humanos, novos cargos para a secretaria, porque a gente reforça a questão da cultura. Então, por favor, vamos votar na criação da Secretaria de Cultura do Estado e pensar outras coisas que vocês acham importantes para a cultura em linhas gerais. Vocês tanto podem propor uma ação nova, quanto podem votar em ações existentes, mas vão lá no PPA. E aí, voltando aqui para Paulo Gustavo, dentro dessa questão dos povos, os povos originários, a gente fazer filme, eu vou abrir, né, para a pergunta, mas é importante começar a pensar nos diversos tipos de histórias, porque várias pessoas que aqui estão foram contempladas na Aldir Blanc, no Glorinha e no edital de culturas populares, que eram editais mais simples, mas, conforme dito, esse edital de audiovisual exige uma linguagem, existe uma questão diferenciada. Então, é importante a gente printar as narrativas históricas. Então, historicamente, a gente sabe o quanto as pessoas negras foram escravizadas, até quando eu coloquei, né, negros e negras fugidos, mas, na verdade, são pessoas escravizadas fugindo daquela situação de opressão, né? Que não é... O errado não está quem fugiu, porque não é fugir, é você querer... No fato é fugir, porque algumas pessoas, inclusive, a gente sabe que historicamente estavam acorrentadas, estavam trancadas, mas fugir dessa opressão, fugir dessa situação de escravidão, que, infelizmente, nos dias atuais ainda tem um ou outro, a gente fica sabendo de uma outra coisa dessa forma, mas cada vez mais isso acontece menos. E quando a gente traz essa narrativa, quando a gente reconta a história, e reconta as histórias a partir de quem a vivenciou, onde a gente sabe que no Brasil, historicamente, os relatos vêm das pessoas brancas, europeias, tradicionais, não do negro, não do africano. Então, momentos como esse é importante para a gente printar as nossas histórias. E aí, trazido todo esse momento, vamos agora para as perguntas, onde a gente vai fazer o seguinte. Eu faço a nossa metodologia, são feitas 3 perguntas. Cada pessoa tem até 5 minutos. Eu anoto essas perguntas, as 3, aí eu respondo e depois a gente faz mais 3. Quem não quiser fazer pergunta por vídeo e preferir fazer por chat, pode colocar a pergunta aí no chat, que a gente junta algumas também e responde aqui, tá? Se alguma questão ou outra precisar de ajuda para responder, conforme eu mostrei aqui no começo, tem toda uma equipe pronta para ajudar, para a gente sair daqui sem nenhuma dúvida e o mais afinado possível um com o outro. Então, por favor, Nivaldo, tu é o primeiro da fila e depois o mestre Gideão é o segundo. Caio tem levantado, na verdade, também. Então, Nivaldo, Caio e mestre Gideão. Esses 3, e aí a gente faz a fila de novo.
Pode começar, Nivaldo. 5 minutos, não é isso para minha fala? Sim, por Isso, 5 favor. Se minutos. depois outras pessoas não tiverem fala, se quiser voltar, mas só para a gente... Isso, eu vou aproveitar. Eu vou querer falar em 5 minutos para poder fazer um resgate histórico, até mesmo para a gente poder, a gente estar com bastante pessoas na sala aqui, e a gente poder esclarecer um pouco como está a capoeira aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, principalmente a partir do reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural brasileiro em 2008, pelo INFAM, e aí iniciamos todo um processo, né, dentro do programa de salvaguarda, e aí em 2011, Marilane, iniciamos o mapeamento das atividades de capoeira aqui no estado, que eu fui o coordenador pedagógico, e era uma parceria da Escola de Capoeira Cordão de Ouro, Fundação Zé Augusto e o INFAM. Foi quem executou todo o processo de mapeamento aqui no estado. Iniciamos em 2011, só podemos concluir em 2020, com 3 etapas. Primeira etapa, segunda e terceira etapa, teve umas paralisações, mas fechamos em 2020. Concluindo os 167 municípios, em 132 municípios, encontramos atividades de capoeira, né? E dos 132 municípios, ficando, então, 25 municípios sem atividade de capoeira, que eu acho que, para o momento agora, creio que já está em mais de 150 municípios das atividades de capoeira aqui no estado. E, ao longo desse processo, fomos avançando no processo de organização do segmento da capoeira, principalmente para a questão da salvaguarda da capoeira. Em 2015, fizemos a inauguração do Memorial da Capoeira, é um memorial da capoeira, onde tem 226 obras de arte, narrativas sobre a história da capoeira, do Brasil pré-colonial ao Brasil dos dias atuais, narrando toda essa história do Brasil, para entender em qual contexto surgiu a capoeira aqui no Brasil, e principalmente também no Rio Grande do Norte. E aí, no início de 2014, também iniciamos um processo de construção do Conselho de Mestres aqui do Estado, onde conseguimos organizar o Conselho de Mestres do Estado. Em 2019, fizemos também a construção da Câmara Setorial da Capoeira, que, só fazendo também um esclarecimento, a Câmara Setorial da Capoeira, né, já está em 2 coordenações, a cada 2 anos a gente muda a coordenação, e a coordenação começamos em 2019, que foi o mestre Perninha, que era o coordenador da Câmara Setorial, e hoje eu estou como coordenador da Câmara Setorial, e ela é bem mista, Marilanda, assim como você colocou no início, que ela é formada por mestres, não é formada só por mestres, não. A Câmara Setorial ela é formada por mestres, professores, instrutores e simpatizantes da capoeira. E ela está atendendo os mestres, foi distribuído em todas as regiões do nosso estado, hoje tem representatividade, ela é composta por 11 titulares e 11 suplentes. E nessa divisão territorial é atendido todas as regiões do nosso estado. Que ao longo desse processo, a gente vem, desde a Lei Aldir Blanc, a participação agora na Paulo Gustavo, a gente vem justamente orientando os mestres, professores, alunos, aqueles que participam, né, que estão ajudando a construir todo esse legado da capoeira aqui no nosso estado. Então, a gente, sim, estamos convidando para fazer parte da Câmara Setorial, também os mestres que se formam mestres, quase todo final de semana, a gente tem eventos de capoeira e tem novas mestrias sendo formadas, né? E a gente também convida que componham também o Conselho de Mestre, façam parte do Conselho de Mestre, e aqueles também acompanhem também o processo da Câmara Setorial, para a gente, né, que a Câmara Setorial, justamente, assim que nem você colocou no início, é essa ponte de diálogo com a gestão pública. Onde nós estamos aqui, tivemos várias reuniões com o Conselho de Mestre, a Câmara Setorial, reuniões com o gestor da Câmara Setorial, para chegar a um determinado ponto e fazer as nossas propostas do que a gente tem e entende o que seria melhor e construtivo para a capoeira do nosso estado, tendo um embasamento em algumas ações que aconteceram na Lei Aldir Blanc. Teve algumas questões que a gente pode estar corrigindo agora também na Paulo Gustavo, e onde participaram pessoas em alguns editais que possivelmente não eram capoeiristas e foram contemplados nas ações de capoeira. Também em um edital que foi premiações de mestres e mestras de capoeira, e pessoas que eram da capoeira, mas não eram mestres de capoeira, mas concorreram de acordo com o que estavam solicitados os critérios de participação, e foi contemplado como mestre de capoeira, e recebeu o valor. Então, são algumas coisas que a gente veio afinando diante das nossas reuniões, e tentando apresentar essa proposta aqui para a construção desses editais que estamos aí, que você acabou de esclarecendo alguns pontos aí.
Então, a gente tem, sim, a Câmara Setorial, através de várias reuniões feitas com o Conselho de Mestres, reuniões acontecem ordinariamente, mensalmente, temos uma proposta para propor para a lei para Paulo Gustavo, tá certo? Não sei se esse é o momento agora, o momento da pergunta, e a minha pergunta é, para as propostas que a gente tem para apresentar, para diante de algumas oficinas, premiações de festivais, premiações de mestres e mestras, e vai ser a exigência também desses pontos que você colocou, das cotas para negro, para indígena, essa pergunta, se todas as atividades que vão acontecer, de editais abertos, tem obrigatoriedade as cotas, né? Para negro, para indígena e para deficientes também, deficiente físico? Essa é a pergunta. Ok? Eu tenho ainda tempo ainda. Tá, Nivaldo, é o seguinte, é porque normalmente a gente usa esse tempo para a pergunta, como você, como coordenador do grupo, tem esse histórico também, então você trouxe esse histórico, e aí foi importante também, né, nos balizar a partir desse histórico. Vou te dar mais um tempo, se você tiver outras perguntas, ou mais algum comentário adicional. Caio, eu vou contratar Caio como guardador do tempo, porque Caio, ele vai, que é o tempo que ele guarda para outra pessoa. Caio, tá achando que tu é aquele povo que Marilane, é isso que eu queria propor agora. É importante a fala do mestre Arrepio. Com certeza vamos estar contemplado na fala dele, eu passo meus 5 minutos para ele. Pode ser? Não, não guarda 5 minutos, fica na fila também. Aí a gente dá para... Porque como ele veio e trouxe esse histórico, até como coordenador do grupo, trouxe esse histórico, então... Nivaldo, né? Mestre Arrepio, vou vendo os nomes aqui, vou adequando a essa realidade também. Então, por favor, finalize. Se você tiver alguma outra questão de agora, você vai, a gente segue em seguida para o mestre Gideão, o mestre Caio, o mestre Pernico. Só para entre mestres. Isso, então, só para finalizar, a questão da organização que a gente está, é justamente essa, da gente estar, de acordo com como foi colocado inicialmente para a construção da Câmara Setorial, por Aloysio Matias, quem foi o mobilizador que está coordenando as câmaras setoriais, e quem foi o orientador para que a gente realmente formasse a Câmara Setorial, a gente estamos, sim, reunindo todo o segmento, ouvindo todas as diversas reuniões que a gente temos aqui na sala, mestres presentes de várias regiões, e hoje a Câmara Setorial ela tem essa representatividade de atender a demanda, né, de toda essa questão do segmento da capoeira, onde a gente, dentro dessa proposta que vamos estar oferecendo para a organização do edital, a gente contempla todas as regiões e os anseios da capoeira, daqueles que realmente participaram das reuniões e que trouxeram as demandas que a gente aqui vai estar apresentando. Então, para início, mais ou menos, a minha fala é essa, passo a fala para os demais que se inscreveram, e ao longo da reunião eu vou me colocando aí para esclarecer mais alguns pontos. Perfeito, Arrepio. Então, eu chamo agora o mestre Gideão, depois o mestre Caio, aí eu junto essas três e comento aqui. Meire, boa tarde. Eu posso deixar minha fala após os mestres mais antigos, então o mestre Caio, o mestre Perninha, e eu posso ficar na sequência aí. Tá, que a gente vai fazendo aqui por ordem de levantamento de mão. Mas aí eu entendo que existe toda essa questão dos mestres mais velhos. Como eu não conheço, então, por favor, seria o Caio e o Perninha. E aí a gente junta esses três e depois vai o Gideão volta. Boa tarde a todos e a todas. Da pessoa do Marilândia, eu saúdo a todos aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é só, como é que eu posso dizer, uma justificativa. Houve um mal-entendido. Nós pensávamos que... tanto que eu estou aqui atentamente escutando a reunião, mas fazendo alguns afazeres, porque o que já foi dito aí, eu já tinha escutado em outras reuniões semelhantes, né? E, assim, a nossa esperança, a princípio, que nós fizemos uma reunião até ampliada com o Conselho de Mestres, aberta para todo mundo também, para a gente ver que a gente estava com a ideia que a gente vinha aqui já somar na elaboração do edital no que diz respeito à parte da capoeira, né? Aí depois foi que eu fui entender, eu falei com o meu amigo aí, Luiz, ele explicou, porque eu fiquei até numa situação meio constrangedora. Todo mundo me conhece, sabe que eu procuro ajudar todo mundo, eu não faço acepção de pessoas, mas o que eu tinha entendido era que era uma reunião não com segmento, mas da Câmara Setorial com a Fundação, já para a gente avançar nessa questão da construção do edital
referente à capoeira. Aí depois o Aloysio me avisou, não, porque a Marilanda ela quer que o pessoal conheça, saiba o que é uma câmara. Aí eu digo, porque eu não tinha entendido, tanto que eu falei lá, né, que era exclusivo para a Câmara Setorial, não o segmento em si. Né, essa equipe de trabalho, esse colegiado que foi formado para representar o coletivo e trabalhar junto com a fundação, né, representando o coletivo. Então, mas só para justificar isso, que foi mal entendido, jamais quero cercear a voz e a oportunidade de ninguém participar. Quem me conhece, nessas mais de 4 décadas de capoeira, sabe disso. Sou um dos mestres que mais somam com o coletivo da capoeira aqui, né, em sentido de estar ajudando, independente de grupo, de qualquer coisa. E eu fui só um mal entendido, porque eu só lamento até um certo ponto, porque a gente está ansioso para avançar, a gente sabe que o tempo é muito curto, e a gente sabe das limitações do nosso segmento. Tanto que nós nos preparamos na reunião ou votação das pautas que apresentaríamos para ajudar na construção, na elaboração do edital na parte tocante à capoeira, né, com algumas questões que eu creio que no momento oportuno o mestre Arrepio vai trazer aí. Então, só para deixar explicado para todos, né, porque criou até um problema, porque não é para o Conselho Gestor da Câmara Setorial. E aproveitar aqui um momento, só corrigir me perdoe aí, mestre Arrepio, a Câmara Setorial é composta por 24 membros, né? Hoje em memória, que é o mestre Índio, que são 2 membros titulares, 11 membros, 2 membros permanentes, 11 membros titulares e 11 suplentes, são 24, né, que é o mestre Marcos, que é o meu mestre, né, um dos pioneiros da capoeira aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, e o mestre Índio, que hoje é em memória, que ele já faleceu, infelizmente, né, ele nos deixou esse ano, estamos com uma lacuna aí na nossa capoeira. E outra correção é que, na verdade, a Câmara Setorial, oficialmente, ela surgiu primeiro que o Conselho de Mestres. Os trabalhos para formação, reuniões, a gente começou lá desde 2014 com a salvaguarda, né, veio mais devido à questão do governo federal, né, que proibiu essa questão de conselhos, a gente ficou estagnado e aí o mestre Arrepio sempre aí bebendo na fonte da fundação, nos trouxe a notícia da Câmara Setorial, da possibilidade de criar a Câmara Setorial, e assim fizemos e conseguimos realizar. Também hoje eu estou como a fala do Caio acabou. Estamos como? E aí? Acabou aí, Caio. Eita, estava desligado o microfone, né? Pois A não, gente só estava esse escutando? finalzinho. Nós da capoeira estamos como? Foi agora, no segundo final. Obrigado. Obrigada, Caio. Então, mestre Perninha por agora e depois eu comento esses 3. Boa tarde a todas, a todos. Marilande, eu até fazer um pouco aqui, falar um pouco aqui, dar uma introdução com o mestre Arrepio, já foi muito feliz no que falou com relação ao processo que a gente vem levando, né? É um processo árduo, né? Eu acredito que a gente teve um fortalecimento muito grande no final de 2014, com o IFAM assumindo o papel da salvaguarda da capoeira do Estado, e daí começou a juntar os grupos, né? Inicialmente, os capoeiristas, eles achavam até que, isso é uma impressão minha, né? Eu acho que chamou muita gente pelo fato de o pessoal achar que ia ter algum benefício de imediato, e quando alguns viram que isso não ia acontecer de imediato, algum benefício financeiro, coisa nesse sentido, começou a esvaziar esse processo de salvaguarda. Mas mesmo assim a gente levou adiante, inclusive foi nesse momento que a gente criou o Fórum Permanente de Capoeira do Estado. Aquela época, inclusive, eu não era mestre ainda, eu era mestrando de capoeira, então eu não fazia parte desse movimento, eu ajudava o movimento, mas não fazia parte do movimento de mestres de capoeira, mas
a gente criou o fórum, e eu coordenei o Fórum de Capoeira do Estado, né, durante 2 anos, e como não, com esvaziamento, inclusive esse fórum foi criado, e quem era secretária era a superintendente do IFAM, ela que era nossa secretária, inclusive, e como houve esvaziamento desse fórum e não teve uma eleição para o fórum seguinte, para os mais 2 anos, né? E aí terminou a gente parando com o fórum e entrou com um processo, que veio o processo que a gente já estava tudo pronto para criar o comitê gestor da salvaguarda da roda de capoeira e o ofício de mestre de capoeira do Estado, junto com o IFAM, que era a proposta no início, que a gente estava querendo criar, e aí veio um decreto do governo federal, do presidente, logo no início do governo do presidente Bolsonaro, e aí extinguiu essa possibilidade de criar conselho. Isso foi daí que iniciou esse processo de salvaguarda da Câmara Setorial. A gente deixou de dialogar com o governo federal para dialogar com o governo estadual. E depois que a gente criou a Câmara Setorial, a gente foi e criamos, né, terminamos de criar, porque realmente o processo de criação do Conselho de Mestre foi um processo muito longo, que começou essa discussão em 2014, mas só foi realmente efetivado, né, recentemente. Agora a gente já está na primeira gestão do Conselho de Mestre, que é o comitê gestor. Na realidade tem um conselho com regimento, com estatuto, tudo criado, foi feita a assembleia, tivemos a participação de 80 e poucos mestres para a criação na assembleia, então fizemos todo o registro necessário. E aí eu quero dizer com isso, né, hoje a gente tem, eu não posso afirmar que a gente tem a participação dos capoeiristas do Estado de forma ampla, porque não temos, a realidade é essa, infelizmente, certo? Existe um descrédito muito grande dos capoeiristas, da comunidade capoeirista à cultura, por simples fato de achar que só procuram os capoeiristas em momentos festivos ou em momentos de eleição, já que são influenciadores. Então, isso é uma coisa que a gente realmente, com a nova política de cultura, inclusive com esse novo governo que está dialogando com a cultura, a gente buscar editais, né, para a capoeira, editais específicos, que a gente possa fomentar na capoeira possibilidades principalmente aqueles que mais precisam, de estarem nesse processo, né. Eu sou servidor público, eu sou aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, do IFRN, eu participo também de alguns núcleos, inclusive o vídeo que tem aí era a questão do NEABI, né, e aqui eu participo do NEABI, do Núcleo de Estudo, eu coordenei o NEABI aqui do Campus Zona Leste por algumas gestões, e venho dialogando, né, nesse processo de tentar buscar essa questão da política da capoeira na escola, né. Eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que tocar, e eu desde 2013 eu tenho um trabalho aqui no Campus Natal Central com capoeira. E todos os editais que eu acesso aqui no Instituto são geralmente nessa área, que é a área da capoeira, né? Seja a área capoeira e inclusão digital, seja a área apenas de capoeira no jogo e outras áreas, né? Fizemos um registro recentemente muito interessante com relação foi agora em 2020, foi bem no período da pandemia, 2022 no caso, que foi a questão Papo de Capoeira, que foi uma entrevista de 2 horas para cada mestre, foram 7 mestres entrevistados, falando sobre a capoeira do Estado, né, sobre os momentos da capoeira no Estado. Então, a gente tem vários registros, como eu havia falado, né, tem o nosso camarada aqui, o mestre Ivanildo, eu vou falar dos dois, mas tem vários que estão nesse processo de fazer esse registro, fizeram viagem, mestre Alcio, fizeram viagem para o interior do estado, para entrevistar, fazer essa entrevista com boa qualidade de áudio e vídeo, né, para ter pelo menos esse momento de 6 minutos, para que cada mestre conte sua história, como ele iniciou na capoeira. Então, o que é importante para a gente entender é que a nossa capoeira, apesar de ser nova, e aí eu falo da década de 70 até os dias atuais, né, porque a gente tem os Rio, Pernambuco, Bahia, são capoeiras muito mais antigos, com mestres muito mais antigos, né? Tem ainda mestres antigos de 80 e poucos anos, participando das rodas de capoeira, né, hoje,
Mas, assim, a nossa capoeira, ela tem uma característica muito forte, né? A capoeira que ela, quando a gente chega na Bahia, recentemente eu conversei com o mestre Medicina e ele falou, olha, a capoeira do Rio Grande é muito boa, né? Então, é esse registro, essa essência que a gente está querendo manter, porque como é uma política para o estado do Rio Grande do Norte, a gente quer realmente que a gente faça esse registro da capoeira potiguar, para que a gente mostre a nossa identidade e essa identidade ela continue, né? Então, a minha pergunta ela vai nesse sentido, né? O que é que a gente pode fazer a nível de produção audiovisual para conseguir registrar? Já temos registros e com esses registros o que é que a gente pode utilizar para melhorar, né? Então, é mais nesse sentido. Obrigada aos 3 primeiros mestres, mestre Arlio, mestre Caio, mestre Ferninha e Fernando Varela, eu também sou do IF. E, Fernando, eu estava olhando você e disse, menino, que sala parecida com o IF, parece os armários do IF, a cortina do IF, que é bem padrão. Aí agora, quando você falou, eu disse, tá vendo, menino? Já estava me sentindo dentro da sala dele, já estava me sentindo. Porque sou professora de produção cultural de FRI na Cidade Alta, e estou sucedida, né, com a secretária extraordinária. Gente, então vamos lá. Primeiro, Nivaldo, né, mestre Arrepio, que a gente até já se encontrou em outros momentos, se encontra fora, ele está sempre trazendo, Mário, olha a capoeira, Mário, a gente tem coisa da capoeira que precisa dialogar, tudo, então fico muito feliz da gente estar aqui nesse momento. Obrigada por esse histórico que você trouxe, acho que é muito importante, né, a gente não cai de paraquedas em lugar nenhum, a gente tem que entender quais as tratativas que foram feitas, né, os diálogos. Fábio, inclusive, está aqui acompanhando a reunião também, Fábio, né, que da direção da Fundação, está acompanhando, então, que vem com vocês nesse período também. E aí, trazendo, né, foram vários ganhos, conquistas, na verdade, reconhecimentos que vocês tiveram nesse processo, e mostra que vocês, de fato, são um segmento organizado, que estão dialogando, que estão procurando construir. Isso é muito bom, isso é incrível, porque assim, é importante a gente dialogar com aquele segmento que também vai dialogando, vai conversando, porque vocês trazem um reflexo de um todo, aí tem esses representantes que trazem para cá, e a gente vai ajudando a formar as políticas públicas. Responder às suas perguntas de forma direta em relação à acessibilidade e às ações afirmativas. Acessibilidade e ações afirmativas. A Paula Gustavo ela vem com essa característica. Independente da ação cultural, qualquer projeto realizado pela Paulo Gustavo tem que investir pelo menos 10% em acessibilidade. Qualquer projeto. Receber o recurso da Paulo Gustavo, quando vocês escreverem um projeto, que vocês mandarem um projeto, já vai ter que estar lá. A gente vai contratar intérprete de livros, vai custar X reais, vai contratar um audiodescritor, se vai ter uma adequação específica, física, algum equipamento que vocês têm que comprar, vai ter que estar lá. Isso é qualquer projeto que venha a utilizar Paulo Gustavo, certo? E em relação às ações afirmativas, é a mesma coisa. Foi a Paulo Gustavo, 20% é para a população negra, 10% para a população indígena, no mínimo. Se nessas conversas, nesse diálogo, a gente entender que essa cota precisa ser aumentada, mas será que é cota? Vai ter edital específico? Tudo isso, esses diálogos vão ajudar a gente a construir. Acho muito lindo, perfeito, necessário que vocês trouxeram, que foi se organizar antes, já tem uma proposta, porque isso é muito importante para a gente, independente da Paulo Gustavo, a gente saber o que é que vocês precisam de políticas públicas, porque às vezes a gente não consegue encaixar agora na Paulo Gustavo, mas já tem um norte para a Audi Blanc, tem um norte para uma política estadual. A dificuldade de encaixar agora na Paulo Gustavo, até o mestre Caio também colocou essa questão que vocês se organizaram, trouxeram para cá uma proposta, porque é o seguinte, quando a gente teve a Audi Blanc, 100% dos recursos foram para distribuir entre as áreas artísticas e culturais. Com a Paulo Gustavo, que era 100% vira 30% de diversidade, e 70% para o audiovisual. Então, a gente não vai conseguir fazer editais muito específicos por área, porque são 10 milhões
né, a Aldir Blanc foram 32 milhões para a gente distribuir em diversas áreas. Imagina agora que são 10 milhões, tirando uma área, que é o audiovisual, para investir em todas as outras. Então, na Paulo Gustavo, em si, fica mais difícil a gente ter detalhes específicos. Porém, o ano que vem tem Aldir Blanc, e durante 5 anos consecutivos a gente começa a pensar de forma mais abrangente. Quer dizer que o pessoal da capoeira não tem vez na Paulo Gustavo? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a gente tem que achar os caminhos, né, e ver possibilidades que vocês possam acessar. Primeiro, eu acho que sim, até o final da reunião, vocês apresentam, quando acabar essa questão das dúvidas, apresentam essas propostas, acho ótimo. E pensar, se a gente tem, por exemplo, um edital de circulação de ações artísticas, vocês podem fazer rodas de capoeira, entrar com uma proposta de rodas de capoeira em diversos territórios do Rio Grande do Norte. Isso é circulação. Se a gente tem um edital de festivais, vocês podem fazer um festival da capoeira, conforme eu tenho colocado, um festival, né, que una os grupos e que traga as expressões culturais que a capoeira tem junto. Se tem uma parte do audiovisual, especificamente, como eu dei o exemplo, fazer um festival só de filmes de capoeira, mas vocês não colocam no orçamento não só os custos do filme, mas trazer um mestre X, pagar cachê a um grupo X, que o pessoal vai estar na produção e vai estar fazendo apresentação cultural. Entre cada filme, podem ter algumas apresentações, podem ter algumas rodas, alguns sambas, maculelê, alguma outra coisa que vocês queiram expressar. Tudo isso agregado junto. E aí, Caio, né, você tinha falado desse mal-entendido. Eu espero que esse mal-entendido se resolva, porque eu só vejo nesse grupo, e também do lado de cá, pessoas querendo somar para a política cultural da melhor forma possível. E é normal, às vezes tem um ruído de comunicação, a gente acha que é uma coisa, o outro acha que é uma coisa, mas não vamos polemizar porque não precisa, porque todo mundo aqui está querendo que a coisa funcione. A capoeira tem uma diferença na Câmara Setorial, na sua formação, pelo seguinte, porque as outras câmaras setoriais, elas são abertas a todas as pessoas do segmento. Qualquer pessoa do audiovisual entra na Câmara Setorial do Audiovisual. Qualquer pessoa das artes visuais, um professor, um artista plástico, um fotógrafo, entra na Câmara Setorial das Artes Visuais. Vocês da capoeira tiveram um outro olhar de organização, que foram eleger representantes que fazem parte da Câmara, porque vocês estavam na vibração do conselho, né? Estavam caminhando para um conselho, estavam nesse raciocínio do conselho. Uma vez que o conselho não aconteceu, vocês transformaram a Câmara com esse perfil do conselho. Não existe certo e errado. Existem características diferentes. E aí, por isso que eu acho que teve esse ruído, mas como nós, e a intenção que o Ministério da Cultura coloca é que a gente converse com os fazedores e fazedoras daquela arte, não apenas com representantes, por isso que a gente colocou essa reunião aqui, ela é aberta, ela é dialogada para qualquer pessoa da capoeira entrar. Mas eu entendo que vocês têm essa organização diferenciada, e que vocês se reúnem com os segmentos e com os pares e trazem as informações para cá. Por nós, não tem problema, mas vocês entenderem se esse é o melhor caminho, porque a gente colocou a Câmara Setorial dessa forma, porque é o perfil que ela existe, certo? Mas, por favor, um e outro que aqui esteja, não julguem ninguém, o mestre Caio estava aqui para somar, nos ajuda quando a gente, né, pede informação, passa isso para frente, passa isso, eu acho que todo mundo e qualquer um, certo? E aí, o mestre Perninha trouxe essa questão que pode fazer de produção audiovisual. Olson, tu falou aí que você tem 7 mestres que foram gravados 2 horas. Para nós do audiovisual, o que é que eu chamaria isso? Material bruto. O que é um material bruto? É aquele material que a gente vai, grava, filma, e que depois a gente vai trabalhar esse material para transformar, por exemplo, num documentário, já que você tem a verdade da história dessas pessoas. Aí, o que é que precisa para transformar isso na obra audiovisual, que ali Paulo Gustavo destaca como sendo audiovisual? É alguém que pegue esse conteúdo, vá assistir inteiro e transforme no roteiro. Vá pegando aquelas falas, aí faz um texto. A capoeira no Rio Grande do Norte existe, os primeiros capoeiristas foram identificados em 1000, tanana. Aí entra não sei quem dizendo, sim, quando eu comecei a fazer capoeira no Rio Grande do Norte, não tinha quase ninguém, era eu e meu grupo. Aí coloca, né? Hoje a capoeira está organizada. Vocês podem ter um narrador que vai costurando algumas dessas falas. Não precisa ter um narrador. Vocês podem ter um apresentador, alguém da capoeira que vai lá apresentar e vai costurar essas informações. Por que a gente chama de material bruto? Um material como esse. 2 horas com 7 mestres, 14 horas,
Aí é o desafio de fazer audiovisual, menino. Se é um curta-metragem, tu vai transformar 7 horas em 15 minutos. Para quem faz audiovisual, é um parto, é uma loucura você escolher o que é que deixa de fora. Média-metragem é entre 15 minutos e 70 minutos. E longa-metragem a partir de 70 minutos. Aí você pode dizer assim, poxa, então quer saber? Eu vou para longa porque eu tenho muitas horas. 14 horas de conteúdo bruto para um longa-metragem é pouco, no sentido do que você vai precisar gravar mais coisas. E longa não é só pelo tempo, tem que ter uma linguagem de longa-metragem. Uma linguagem de longa-metragem é um roteirista que vai fazer a história andar. Ela tem pontos de virada, algo que a gente está achando que a história vai para algum lugar. Mesmo documentário, ela traz uma novidade, de repente você fica sabendo isso da capoeira que você não sabia. Aí, porque é o que a gente chama, Arthur até colocou aqui, que são os atos. Ponto de virada, ato 1, no começo, de uma forma bem seca do que seria audiovisual, a gente tem um longa-metragem, uns 15, 20 primeiros momentos, você apresenta os personagens, as problemáticas, os lugares. Aí começa a desenvolver uma história, uma ação, um conteúdo. Ato 1, normalmente a gente tem 3 atos, 3 pedaços diferentes de histórias, que termina depois com um clímax, um ponto alto, todo mundo numa roda, todo mundo feliz, todo mundo para cima, tipo final, capítulo final da novela, né? Aquele negócio para cima, todo mundo termina bem, quem não se casou se casa, quem está por dentro fica bom, o vilão morre, e aí você finaliza. Para um documentário, a gente não vai criar narrativas, mas a gente tem que pensar em linguagem, que não se, quando a gente está falando em 70 minutos, não serão 70 minutos da gente sentado, assistindo, os 7 mestres falando, tipo assim, 10 minutos por mestre. Por quê? Porque se tu entra num edital com um longa-metragem, com essa proposta, vou transformar 14 horas que eu tenho em 70 minutos apenas com a linguagem dos mestres, não vai ser considerado obra audiovisual. Porque para ser obra audiovisual, vai além do registro. Tem aquela preocupação que eu li antes, né? O Calei Paulo Gustavo, que é a cartilha que o pessoal colocou aí no chat, coloca como a fotografia, o ambiente que foi filmado, tá ok? Você falou que usou bons equipamentos, perfeito. Então, tem uma trilha sonora, vai ter uma trilha sonora, vai ter notar. Essas informações, essas entrevistas que você tem, alguém transforma no roteiro, escuta, separa as melhores falas, a partir disso transforma no roteiro, numa história que vai ser contada, e depois um diretor, uma diretora vai acompanhar esse processo e vai escolher as imagens, a parte das falas e vai editar para transformar num conteúdo. Então, esse é o caminho que eu dou para você, como utilizar e transformar esse material no audiovisual. Já colocar um projeto que é um material bruto, que tem essas 7 horas, esses 7 mestres gravados, mas que para se transformar numa obra cinematográfica, tem que ter um roteirista, uma narrativa, alguém que vai transformar isso e possivelmente fazer outras imagens de apoio, imagens de onde essas pessoas citam, de onde elas moram, de rodas de capoeira diversas, da história, de fotografia, trazer elementos que transformam isso num... Se vocês forem procurar documentários, escutar esses documentários, vejam que eles têm vários elementos que vão formando esse filme. Fotos, vocês podem ter, por exemplo, gravações de batismos passados que vocês têm, de rodas que vocês fizeram. Coloca essas rodas também, coloca isso e faz gravações atuais que vão ajudar a costurar essa história, certo? Aí é um caminho nessa possibilidade de utilizar esse material. Eu vou abrir aqui para as outras perguntas e qualquer dúvida que ficar, disso que eu fui falando para vocês, anote que aí no finalzinho, mesmo que eu respondi, a gente abre para tirar essas dúvidas ou colocar aí no chat, se preciso for. Então, por agora, vem o mestre Gideão, Ednilson Rocha e Alisson Samuel. Nessa ordem, cada um 5 minutos, por favor. Boa tarde, Medilane, boa tarde, meu mestre Caio, boa tarde, mestre Perninho, demais presente aqui, mestre Arrepio, o qual quero deixar o meu tempo também para o mestre Arrepio, mestre Pauleta, representante aí das mulheres, né, e mestres da capoeira do RN. Fico feliz, né, em ver Medilane, e não só aqui, acompanhei também na questão dos artesãos, acompanhei em outras pastas, né, em outros momentos, e a questão que a gente vê, né, sobre o diálogo, né, do audiovisual, eu creio que a maior ferramenta que nós temos hoje é quero até parabenizar o mestre Igor, o mestre Divanildo, que veio para cá, o mestre
também Alcio, que veio fazer esse documentário. Ainda fiquei um pouco lamentável que eu queria fazer esse documentário na minha própria cidade, que é Pau do Serra, onde a gente foi precursor da capoeira e tínhamos que deslocar para Caicó. Isso mostra o avanço da capoeira, mesmo antes da lei sair, da lei visual, a capoeira já pensava, esses mestres já pensavam em um documentário. Por quê? Mestre Rivaldo agora partiu, e se não fosse esse documentário, nós não tínhamos nenhum registro. Então, acho a importância desse registro, mesmo quando a senhora fala, mas eu vejo também a questão de localização. A coisa pode estar sendo certa, a senhora está propondo aí para Natal, que é uma realidade. Nosso exterior seria outra, como nós temos Roda da Feira, onde a gente proporcionou com ideias, trazendo pessoas que não, a capoeira já não podia até ir lá ao sítio, mas quando ele viesse para a feira, vinha a roda de capoeira realizada aqui. Então, são ideias diferentes que, por exemplo, como a senhora propôs um grupo em geral fazer, mas cada grupo hoje tem as suas apresentações, suas datas comemorativas, por exemplo, tem um único, parece, se eu não me engano, uma, duas rodas, que são a Roda dos Mestres, que são na unificação de todos, mas cada grupo já tem suas datas, né, suas rodas comemorativas. Então, assim, eu vejo muito o Benjamin Abraão naquele registro de 15 minutos, se não fosse aquele registro, hoje não teria, né, a tão linda história do cangaço com Lampião, Maria Bonita, mas aquele pequeno registro. Então, assim, será que vai ter condições do edital dar um recurso para a gente contratar? Claro que a senhora já afirmou que sim, né, que vai estar o pessoal acompanhando, mas um recurso que vai dar estrutura para eu, particularmente, cada grupo, trazer uma pessoa, uma empresa para essa filmagem, porque eu creio que, no mínimo, aqui cada empresa vai cobrar um valor para um registro. Claro que a senhora está mostrando o que está dentro da lei, né? A gente está entre uma conversa, mas é a modernização, a coisa que realmente precisa de qualificação, de polir, né? Não é aquela coisa bruta. Mas, desde já, eu deixo minhas palavras aqui, finalizando, e agradecer os mestres que vieram fazer esse registro, e pode acreditar, pode não ser agora por momento, mas esse documentário, mestre, não foi em vão. Eu fico feliz que há muito tempo, como precursor, eu vejo, já estou dentro de universidade aqui do FRN com projeto de extensão, mas eu não vi nenhum interesse ainda de alguém fazer um registro da nossa história. E eu acho que o momento oportuno, se fosse cabível, esse seria assim, já que é do audiovisual. A capoeira tem tanta coisa magnífica aí e para mostrar, mas as coisas estreitam um pouco para essa questão no momento. Eu entendo, sim, a boa colocação dos mestres aí, da senhora, o bom empenho, né, que a senhora está nos ajudando. Então, eu encerro minha palavra dizendo assim, esse documentário, sim, será muito uma oportunidade única, porque após morte não adianta você querer pegar a história de alguém que vai sair distorcida. Muitas histórias que eu pesquiso, muitos camaradas chegam após, que não participaram de nada. Então, vamos tentar fazer em vida, ouvir esses mestres em vida, porque após morte, qualquer pessoa quer pegar a corona e contar da forma que ele queira, vai ser diferente, e nós não vamos ter uma história real. É isso que eu aproveito esse momento, no audiovisual, para cada mestre poder contar a sua história, poder contar a sua narrativa, dentro de uma temática que caiba, assim, para a gente, como a Nobre falou aí, não adianta fazer um projeto que também não venha ter sucesso, que a gente faça com delicadeza. Vamos escutar o mestre Arrepio a trazer alguma proposta, e tenho certeza que o Meiro está aqui para nos ajudar em alinhar isso aí, mas eu abraço essa causa, assim, que cada mestre possa contar a sua história, porque muitos mestres aí eu vim conhecer após, por morar aqui no interior, e nessa oportunidade aí, eu pude ouvir através do mestre que vieram aqui para Icó, mestre Edivaldo. Mestre Edivaldo, eu andei muito em Natal, aqui no interior, mas não conhecia, vim conhecer após a história aí do documentário. Então, se não tivesse esse documentário, então, assim, parabéns, mestre, não foi de perdício, não, o que o senhor fez, o que os mestres que vieram para o interior, não chegaram até vir para o porque não deram condições, mas fizeram esforços, fizeram com que esse registro acontecesse. Então, eu aplaudo aos senhores, deixo uma boa tarde e peço minha desculpa, alguma fala aí que não foi muito alinhada aí ao contexto de hoje à tarde. Obrigada, mestre, obrigada mesmo, já comento. Então, na fila, depois vem o Ednilson Rocha e o Alisson Samuel. Boa tarde. Deixa eu passar aqui.
Eu vou ser bem objetivo, né? Já agradecer a oportunidade. Em relação ao recurso da Lei Aldir Blanc, nós tivemos aqui podemos dizer, uma enchente de informações, né? Logo quando foi lançados os editais, e teve divergência do edital municipal e do Estado. Então, cada um interpretava a lei da sua forma. E, em relação aos editais que foram publicados estaduais, muitos dos que se inscreveram não tiveram retorno, né, das plataformas, né, das inscrições, não tiveram retorno, se tinha sido aprovado, o que estava errado, se poderia ser feito correções. Então, acho que ficou pendente isso aí. E a minha pergunta é em relação a concorrer esses editais. Quem vai ter direitos? São pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Ou ambos, né? E também se vai ter a diferença de custeio e capital. Eu trabalho em escola, então, quando os recursos vêm, né, vem dizendo o que é para comprar material permanente, né, equipamento eletrônico, algum material para ficar na escola, ou material de expediente, né, material de limpeza, material até de alguma pequena reforma. Então, se tem essa diferença na lei. Essa é a minha pergunta. Pessoal, só para facilitar, quem já foi atendido com a fala, vão tirando as mãos para o pessoal poder saber a sequência. Pronto, é isso mesmo. Muito obrigado. Ok. Wilson, obrigada. Alisson. Bem, boa tarde. Eu estou com uma proposta, inclusive, quando for no PPA para votar, qualquer projeto que ele vier trazendo uma aproximação da capoeira com as escolas de ensino público, que ele tenha uma prevalência na votação e que tenha um recurso mais atendido, mais tangível, inclusive com a política de cultura nas escolas de paz. Então, não adianta levar a capoeira para esse local, onde as pessoas que vão fomentar, ela não sabem o que vai fazer. Simplesmente só tem um quadrado jogado lá para ela, que geralmente é uma quadra ou um pátio. Então, se ao fazer o projeto, uma ação voltada para a forma da cultura com a educação, com política de paz que está ocorrendo nesse movimento, se dentro desses editais, o projeto ele poderia ter uma visão diferenciada, igual como se faz aquele negócio de cotas. Entendeu? Então, se for para a escola, tivesse uma visão um pouco mais assim, mais fácil de ser atendido, porque já sei que é uma coisa imediatista para essa questão da cultura na escola de paz, a cultura de paz na escola. Então, para mim que moro em vários bairros, então eu sei que o registro visual é importante, mas isso dentro de uma escola, ela traz toda a ação e que possa fortalecer esse vínculo capoeira, continuidade da política de cultura, mas com a junção da política de paz das escolas que está acontecendo. Então, não adianta a gente fazer uma ação isolada, eu sei que é importante, mas o nosso foco hoje em dia, mais ou menos, está voltado para a questão da violência escolar. Então, se tem como ter dentro desse tal, prevalecer uma bonificação com maior rapidez, com uma visão diferenciada. Era essa a minha pergunta. Só um minuto, gente. Estou pegando aqui a informação. Oi, mestre. Vamos lá, são muitas informações chegando aqui. Eu disse, meu Deus, tá, eu me sinto um pouco. Mas vamos lá, vamos pela ordem. Mestre Ideão, Edmilson e Adson. Você trouxe até uma questão a importância de ter sido filmado, mestre Rivaldo, né? Isso que você colocou, né? Que partiu e se transformou no documentário. Essa memória é algo muito importante mesmo. Ainda mais na cultura popular, que a gente sabe que muito da nossa oralidade, muito da nossa cultura está na oralidade, né? De passar uma informação para a outra. Então,
Os campos de capoeira, que vocês todos sabem, vêm através da escuta, de participar das rodas, raramente. Eu fui capoeirista quando jovem e adolescente, e aí, de vez em quando, eu me pego cantando uma coisa e lembrando uma coisa que fica na nossa cabeça. E hora nenhuma, eu peguei um caderninho, um livro, e fui ler tal música, tal situação. Você vivencia isso daí. Então, esse vivenciar é a nossa cultura, que vem através da oralidade. E quando tem um registro audiovisual, é como você bem disse, uma pessoa vai, mas a história fica, e é a história por ela mesma contada. E é por isso que a gente fala da importância que a Paulo Gustavo trouxe, de determinar que pelo menos 20% seja, por exemplo, para pessoas negras, que é para ter a certeza que essas histórias vão ser contadas pelas próprias pessoas, pelos protagonistas. Não vai ser ninguém que vai lá e vai contar a história daquela pessoa. Só que a gente sabe que existe sim um desafio de fazer audiovisual, que você bem colocou. Porque fazer audiovisual é uma arte diferenciada. Apesar de que nós, brasileiros e brasileiras, a gente é educada mais no audiovisual do que nos livros. Você não vê jovens, adolescentes parando com o livro, mas você vê os jovens, crianças lá assistindo o filme. Hoje é mais frívolo, é mais rápido, porque é o TikTok. Um vídeo de 3 minutos parece que é uma vida inteira, né? Mas o audiovisual está muito presente nas nossas vidas. E a gente tem um termo que a gente chama alfabetização audiovisual. Alfabetização audiovisual é quando você vai ensinar as pessoas os tipos de filmagem. Quando a gente filma, é como um ABC. A gente junta as letras e dá uma palavra. A gente não coloca que isso daqui é um álcool. Eu não posso inventar outra palavra. Eu não posso dizer simplesmente, não, a partir disso, isso aqui eu vou chamar de cortina. Não, para eu viver nessa sociedade, eu tenho que transformar isso em álcool. O audiovisual também tem linguagens específicas. Por exemplo, se eu enquadro aqui só o meu olho, é um super close-up. Se eu enquadro o meu rosto, é um close-up. Se eu enquadro aqui a altura do meu ombro, é primeiro plano, primeiríssimo plano. E assim a gente vai, primeiro plano, a gente vai criando linguagens. Se a imagem é aberta, é um plano geral. Se eu mostro toda essa sala aqui, é um plano geral. De forma que não é só ligar um equipamento e ir filmando. Existe uma linguagem do audiovisual, certo? E essa linguagem, a gente vai ter alguns cursos de formação, alguns cursos virtuais, algumas informações virtuais que vão estar lá para qualquer pessoa que possa fazer, porque nós, nem Estado, nem município, jamais será capaz de fazer oficina para todos os habitantes do Estado do Rio Grande do Norte. Mas, alguns lugares a gente vai ter oficinas. Existem, dentro lá, quando eu estava falando dos recursos, existe edital para formação. Então, vai ter edital para formação também, para que as pessoas possam entender melhor o fazer audiovisual e assim fazer seus próprios filmes. Então, quando vocês se inscreverem, vai ter edital para curta-metragem, por exemplo, para média-metragem. Vocês podem ser os proponentes, mas não necessariamente serão vocês que irão filmar, captar o áudio e editar, montar. Vocês podem contratar pessoas para tal, mas no projeto já vai estar dizendo lá, vou contratar uma equipe de filmagem, vai ser X reais, uma equipe que vai montar, que vai editar esse filme, X reais. Ou vocês vão se preparar, vocês mesmos, estudar e fazer essa parte. Podem ser os dois caminhos, tá? E ouvir os mestres em vida é o que há. E é muito importante que esses registros aconteçam. Imagina vocês fazendo rodas de capoeira daqui a 20, 30 anos e olhando esses filmes que foram feitos em 2024. Por que em 2024? Porque o dinheiro da Paulo Gustavo tem que chegar, a gente vai fazer esse repasse, tem que pagar até 31 de dezembro. Não quer dizer que as pessoas receberão no dia 31 de dezembro, porque os editais eles serão soltos parte por parte, até para que a pessoa consiga se dedicar, não só o mesmo proponente em 10 projetos, mas num eu posso ser o proponente, o meu amigo Adler, que está aqui do lado, ele pode ser proponente de um outro projeto, mas ele me ajudar a fazer o meu, ajudar a fazer no dele. Aí Messias está ali, a gente tem um outro projeto no nome de Messias, onde o proponente é Messias, mas eu sou a diretora de produção de Messias, por exemplo. E os editais indo pedaço por pedaço, temas por temas, é possível vocês se dedicarem a pensar em como vocês podem fazer parte de outras equipes também.
Mas vai ter recurso para filmagem, e a intenção é que tenha essa, porque a gente está falando de obras audiovisuais. O que o Fundo Setorial do Audiovisual coloca é obras pensadas com narrativa, roteiro, direção, certo? E a Edmilson colocou que teve divergências, editais municipais e estaduais. Eu não sei que divergências foram essas, porque eu não estava aqui, mas é o seguinte, a lei, ela dá alguns caminhos, mas cada município e estado vai ver o que é prioridade para aquilo lá. Existem coisas que podem ser diferenciadas, por exemplo, exigir atestado de residência. É obrigatório? Até que eu entenda que, se prova o contrário, não, e a equipe que está aqui poderia colocar, ver isso, ou é obrigatório ter os atestados de residência nas certidões, com o decreto? Só para grupos específicos. Então, só para grupos específicos que precisam ter atestado, mas o atestado de residência é importante ter, vou dizer uma coisa, é essencial ter, porque agora, a gente prestando contas na Audiblanc, precisou chegar a algumas pessoas que não tinham e-mail, não tinham telefone, e a gente mandou carta registrada. Mas o município ou o estado pode escolher se esse atestado de residência é uma condição para a pessoa participar do processo. Você tem que estar morando na cidade no mínimo há 6 meses, no mínimo há 1 ano, no mínimo há 2, no mínimo há 20 anos, por exemplo. Acho que nenhum estado vai fazer isso. Mas a temporalidade é possível. O comprovante de residência é por uma comprovação de que você existe e mora naquele lugar. Mas um estado ou município pode usar isso como uma condição ou não. Por exemplo, se acontece um município, vamos imaginar que em Porto do Mangue, a Secretaria de Cultura, veja, ou até em Pau dos Ferros, que você tinha falado aqui também, não existem pessoas para fazer audiovisual, muita gente. Então, o prefeito, no edital municipal, pode-se escolher que não só pessoas residentes em Pau dos Ferros possam participar do processo de produção lá. Você pode ter pessoas de fora participando, mesmo que não morem lá, desde que aí o edital vai colocar as condições. Contrate pessoas da região, forme pessoas da região, e para cada cargo principal tenha uma pessoa da região para a pessoa aprender a filmar, aprender a montar, porque aí pode ser uma verdadeira aula essa produção para ele. Nós já temos, viu, Meire? Aqui pode ser uma empresa. Pronto, então perfeito que tem, melhor ainda, né? Porque aí vocês conseguem dialogar. Ou, por exemplo, um município que ninguém se inscreva na produção. Se ninguém se inscrever na produção, esse recurso pode ser usado para, por exemplo, formação. Teve edital de formação, a Secretaria Municipal colocou vários cursos de audiovisual. Pronto, todo mundo fez. E aí, no de produção não teve ninguém, ele pode contemplar mais gente nos cursos de audiovisual. Pode usar o dinheiro para um lugar que não vai ser utilizado, usar para outro lugar, certo? E aí, tem essas diferenças. Os editais não serão padrão. Cada município, cada estado vai dialogando e vai fazendo aquilo de acordo com a sua região. O que Sem acontece? falar das notas fiscais, né? Isso. Aí, a Paulo Gustavo, ela é diferente da Audiblanc. Porque na Audiblanc, para você fazer a inscrição, você tem que apresentar aquela nome de certidão. Certidão negativa disso, daquilo, do estado, do município, pronto. E, para prestar contas, você tem que apresentar as notas fiscais do que você comprou. A Paulo Gustavo, devido a um decreto desse ano, de março, para a lei emergencial, ela trata de forma diferente. Você não precisa ter todas essas certidões. Você precisa ter algumas que vai estar lá. E não para o momento da escrita, mas para o momento do recebimento do prêmio. E você não tem que apresentar as notas fiscais. Projetos até R$200 mil, confere aqui. Projetos até R$200 mil é uma prestação de contas inócua, uma prestação de contas mais simplificada. Alguém vai lá e vai atestar que vocês usaram recurso e, de fato, aquilo que o projeto disse que ia fazer, um encontro de capoeira, com X grupos, com teatro, com apresentação de dança, alguém vai atestar, vai ter foto e vai dizer aconteceu. Não vai precisar apresentar a nota fiscal dessas questões. Aí você pergunta também, só custeio, capital? Olha só, dentro desse quesito 2, que é de construção, reforma, não é mais construção, mas reforma de sala de cinema, readequação de espaços para a sala de cinema, porque o lugar já tem que ter existido, então se tem que ter existido, não pode construir, mas reformar, adequar, adaptar. A gente sempre falou, e eu mesma, inclusive na live que teve no Sebrae, que teve a presença domingo, se falava em compras de equipamentos. Porém, ontem,
numa reunião que a gente teve com o MINC, se colocou, não, gente, não pode comprar nada. Por quê? A forma com que a Lei Paulo Gustavo foi colocada no sistema, no dia 31 de dezembro, como restos a pagar, isso é, o recurso não foi usado no ano passado, ficou para restos a pagar esse ano. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que passar o dinheiro esse ano. Vocês terão 2024 para executar. E cada edital vai ser um tempo específico. Tem edital que vocês têm que executar em 3 meses, outros em 5, outros em... Se for longa, vai ser mais tempo. Mas não permite, por exemplo, a compra de equipamentos, porque é custeio. Aí a gente pergunta, como é que eles abrem para um edital, por exemplo, de cinema itinerante e não vai conseguir comprar projetor? Foi uma dúvida que a gente colocou ontem no MINC, foi uma mudança radical no nosso raciocínio no dia de ontem. Ontem os secretários de cultura estavam com o pessoal do MINC enlouquecido. Como assim a gente não vai conseguir comprar projetor? Como é que a gente vai fazer um cinema itinerante se não vai poder comprar material? Então, esse é um imbróglio que a gente está vivenciando agora. O que traz algumas coisas, as pessoas perguntam assim, o edital da Paulo Gustavo é uma lei emergencial, não já está pronto? Não tem nem como estar pronto, porque algumas regras estão sendo colocadas ainda agora. Se a gente apresentasse um edital e lançasse um edital hoje, menina, a gente estaria descumprindo um monte de coisas que o MINC colocou depois como obrigatoriedade. Então, a gente está nesse período, MINC, secretário, se entendendo o que são as obrigações, do que pode e o que não pode. E eu diria a você, Edmilson, que até a semana passada, sim, pode comprar equipamentos. Porém, as informações de ontem é que a gente precisa segurar isso daí, e o MINC está repensando. Eles estão tentando ver com o TCU, o Tribunal de Contas da União, se eles dão um documento possibilitando que nessa questão de custeio, que aí custeio são as questões operacionais para aquilo acontecer. O que você precisa de serviço de contratação de pessoas e de materiais de uso não permanente. Não, o que seria o capital, né? Isso, se a gente vai comprar um projetor, se a gente vai comprar investimento, vai comprar um projetor, não seria um custo de custeio. Custeio vai ser o papel, o banner que você vai fazer, o lugar que você vai alugar, o professor que você vai contratar, um figurino que vocês vão ter para uma apresentação de vocês, né? O serviço, vai contratar alguém do jurídico, vai contratar um contador, vai contratar 10 mestres de capoeira, e aí isso é custeio. Mas se a gente vai comprar equipamentos, coisas, né? Desse tipo, vai ficar bem mais complexo, não vai, até então, conseguir fazer por esse edital, mas a gente está dialogando com o MINC e vai sair alguma instituição normativa que vai nos dizer mais coisas, tá? E aí a Alisson colocou a possibilidade de prevalecer projetos que acontecem nas escolas, que o audiovisual é importante, mas projetos nas escolas são mais importantes. Eu concordo com você, eu sou professora, sou educadora, e todo projeto que acontece na escola é extremamente importante, até para fazer os nossos alunos respirarem e para fazer as pessoas terem gosto de ir para a aula. Então, mais do que ir para a aula, se você tem uma capoeira, se você tem um festival acontecendo, você fica gostando da sua escola também, tá? Mas a gente tem que lembrar, Alisson, que essa questão do audiovisual não é uma decisão minha, de qualquer pessoa da gestão. É a Lei Paulo Gustavo, 70% dela é para audiovisual. Para obra audiovisual, para festival audiovisual, para formação em audiovisual, para filmes circulares. 30% é para as outras expressões. E aí a gente pode sim, é uma sugestão que vocês podem dar, para que projetos que aconteçam em escolas, porque lembra, quando eu falei na contrapartida, a lei coloca que preferencialmente esses eventos, essas ações, esses projetos devem acontecer em praças públicas, em escolas privadas, públicas ou universidades privadas, ou que sejam particulares, mas tenham estudantes do ProUni, ou em hospitais. E ter uma pontuação diferenciada. Mas não pode, assim, existir, que você colocou aqui também, assim, pode ter mais rapidez, pode ser votado com mais rapidez. Não, todo edital tem um tempo, ele tem X dias para inscrição, X dias para avaliação, X dias para execução. Então, essa regra é igual para qualquer um. O financeiro também vai ser igual para qualquer um. A partir do momento que a gente lançar edital de curta-metragem, 50 mil, todo mundo vai estar dentro daqueles 50 mil. Um edital de circulação, se for 30 mil, 40 mil, todo mundo que se inscrever vai se colocar dentro disso daí. De forma, porque é diferente, como eu disse, da Audiplan, que a gente tinha 32 milhões para
separa, dividir em todas as expressões artísticas. Com a Paulo Gustavo, eu não posso fazer isso. Dos 39 milhões que vem para o Rio Grande do Norte, 70%, 29 milhões, é para o audiovisual. E o começo, quando eu estava explicando isso, é mais para que vocês vão pensando como fazer coisa em audiovisual também, para além dos 30%, que serão ações da cultura em linhas gerais. E a gente está aqui no segundo dia de debate, a gente ainda tem 18 dias à frente, e cada segmento coloca, olha, o edital específico para o meu segmento, o edital específico para o meu segmento. Possivelmente a gente não vai conseguir fazer editais tão específicos. Por quê? A Paulo Gustavo tem esses 30% para ser dividido. Mas a intenção é que pessoas da capoeira possam se inscrever em diversos editais que a gente, né, vai lançar, mas nada impede que vocês tragam, sim, sugestões, tragam dicas e tragam situações que vão nos ajudar a formar os editais futuros, certo? E aí vou responder esses 3, vamos para cá. Agora, por ordem, é o Igor Yuri, o Ivanildo Silva e a Ana Paula. Com licença, professor, só em relação à pessoa física e pessoa jurídica, tem previsão disso? Deixa eu responder isso daí. Pessoa física ou pessoa jurídica, os editais estão sendo construídos. E a sugestão que a gente tem, até agora a gente está caminhando para as 2 possibilidades, porque tem gente que prefere fazer em pessoa física, tem gente que prefere fazer em pessoa jurídica, e até que se prove o contrário, tem esses 2 caminhos. Porém, Arthur está levantando a mão, eu vou colocar aqui a câmera para ele falar, mas aí lembrar que muitas vezes o problema da pessoa física é que o imposto que é descontado é bem maior, mas, me corrija se eu estiver errado, até que se prove o contrário, eles têm essas 2 possibilidades e Arthur vai conseguir falar. Olá, Igor Yuri, quem é? Foi Ednilson. Ednilson, boa tarde, eu sou Arthur, faço parte aqui da profissão cultural, da promoção cultural aqui da Augusto. E veja só, nós trabalhamos nos editais ainda na Lei do Blanc com a possibilidade de pessoa física e jurídica. Provavelmente, inclusive, na regulamentação da lei, ela tem essa possibilidade de trabalhar tanto com o CPF quanto com o CNPJ. O que eu gostaria de pontuar é uma particularidade do audiovisual. Então, nos projetos frutosos, nos projetos com um recurso maior, a gente está falando de longa-metragem, de série, são restritos a CNPJs com registro no Ancine, quer dizer, são produtoras brasileiras independentes que já têm registro no Ancine. Então, fora isso, fora essa particularidade específica do audiovisual para projetos frutosos, todo o resto, né, estamos ainda desenhando os editais. Na verdade, estamos ouvindo, nesse momento, a gente está ouvindo a sociedade civil para começar a desenhar os editais, mas te digo com bastante clareza que a probabilidade é que teremos a possibilidade de acessar os recursos através do CPF e CNPJ. Beleza? Voltando aqui. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Tá vendo, gente? Várias pessoas aqui prontas para ajudar as ajudas dos universitários. E aí, Fábio colocou até no chat também uma coisa bem importante, que é vocês irem se preparando. Dependendo do edital, tem coisas que vocês vão precisar ter justificativa, o porquê essa história desse grupo merece ser registrado, ou esse evento desse grupo merece acontecer. Então, já vão preparando esses textos com as histórias dos grupos de vocês, com fotos, relatos e documentos que vocês acham importantes, com pessoas que, né, já vão dialogando, tirando dúvidas, vão pensando enquanto grupo, o que é que a gente gostaria de fazer? É um festival, um dia inteiro, são 3 dias, já ir combinando e dialogando nas possibilidades. E quando os editais, enfim, saírem e forem paridos, vocês vão ver, isso aqui se encaixa com esse, isso aqui não tem nada a ver com esse daqui, esse aqui a gente pode se juntar para para conseguir encaixar dentro do que o edital coloca, certo? E aí, Fábio coloca também para você procurar parceiro para o seu projeto, você procurar grupos e instituições que podem ajudar. Então, até acho que foi Ednilson que colocou, por exemplo, em Pau dos Ferros, ele já identificou uma empresa produtora de vídeo que ele já sabe que pode ser um parceiro. Vocês já podem ir lá conversar, pedir orçamento. E essas empresas, gente, que trabalham com audiovisual, e esses profissionais, eles têm que entrar no projeto de vocês logo no começo, porque eles têm que dar esse orçamento.
E lembrar que, como todo conteúdo da Paulo Gustavo tem que ter acessibilidade, é importante que vocês procurem esses profissionais de audiovisual que vão poder colocar lá no projeto também o recurso para audiodescrição e para a janela de livros e para a legenda descritiva. Tem que ter, é obrigatório, certo? Vamos lá para mais 3 perguntas. E aí, na ordem, repetindo, o Igor Yuri, Ivanildo Silva e a Ana Paula. Boa tarde, Marilane. Boa tarde, coletivo da Capoeira. Eu sou o mestre Capoeira, sou aluno do mestre Marco, o mais antigo, hoje vivo, né, da Capoeira. E aí, eu sempre venho falando algumas coisas nas reuniões com o coletivo da Capoeira, dos mestres e tal,